seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Essência. Hora certa. Em Campinas, 7 da noite, 2 minutos. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Salve, salve, internauta torcedor conectado aqui nos canais Futebol Interior. Grande abraço, muito boa noite. Segundona de Série B para você aqui nos canais Futebol Interior. A bola rola daqui a pouquinho, 8 da noite aqui em Campinas, no Majestoso. Tem decisão, jogo de 6 pontos, valendo a luta pelo não rebaixamento para permanência na Série B na próxima temporada. As duas equipes lutando com todas as forças. Ponte Preta e Ituano. Ituano e Ponte Preta correm atrás da bola aqui nos canais Futebol Interior. A narração é de Carlos Cossato, que chega daqui a pouquinho. Ele tá lá no camarim, né? Tá dando aquele tapa no visu, porque o menino é estragado como esse que você tá vendo na tela, mas ele é mais estragado ainda, então a maquiagem dele demora um pouco mais, né? Então daqui a pouco ele chega para comandar as emoções, rasgar a lata, como diria Arthur Eugênio, né? Como diz, como fala Arthur Eugênio aqui nos microfones dos canais Futebol Interior. Frank Francisco, o nosso repórter, André Luiz, o repórter é o André Luiz, o Frank é o comentarista e o Felipe Marques na mesa de som, os botões mágicos dos canais Futebol Interior, com a coordenação artística do Carlos Corsato, direção comercial do Claudinei Corsi, direção geral dos canais Futebol Interior, da dupla dinâmica Elcio Paiola, Arthur Eugênio Matias. Eu agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e vamos juntos para a construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. IGA Atacado, maior variedade e os menores preços. Campinas tem IGA. Santa Bárbara do Oeste tem IGA, Sorocaba tem IGA Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, ST Soldas e Abrasivos, materiais de solda, abrasivos e materiais de segurança, Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza, Café Canecão, o café no seu melhor momento, Bebidas Poti, o puro sabor da vida, Prone Alimentos, o puro sabor da vida, com produtos com carinho para agradar o seu paladar, e o restaurante do Dadá. Com a gente também aqui nos canais Futebol Interior, além do Facebook e YouTube, nosso canal de áudio, estamos com a Rádio Futebol na Canela, nos retransmitindo hoje. Um abraço para a rapaziada. E a Ed Pira Esportiva também conosco. E com a bola rolando, estaremos no FM para Campinas, região e também Circuito das Águas, Amparo e toda a grande região. Seja bem-vindo! São 7 da noite, mais 4 minutos. Jogão de bola daqui a pouco, 8 da noite. Lembrando que teremos Pedro Lino trazendo tudo lá do estádio Moisés Lucarelli, ele no palco do jogo, o nosso presidente também, daqui a pouquinho, aqui no nosso pré-jogo dos canais Futebol Interior. Vamos de primeira, trazendo as primeiras informações para você nesta segunda-feira. 7 da noite, mais 4 minutos em Campinas, 7 da noite, mais 4 minutos, a bola rola às 8 horas da noite. Que jogo, meus amigos! Haja coração, torcedor pontepretano. Olha, vou falar uma coisa, hein? Não vai ser fácil. Espero que seja um grande jogo, né? Para a torcida da Ponte Preta, como eu, que sou pontepretano, que a Ponte vença. Para você, torcedor do Ituano, que seu time não vença hoje, mas que seja também um grande jogo. Se você está nos acompanhando, seja bem-vindo à nossa transmissão. Vamos lá, as primeiras informações de Ponte, Ituano e Ponte. As primeiras desse jogão de bola que você acompanha daqui a pouquinho. 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os canais Futebol Interior têm um repórter feliz. André Luiz.
Fala, André, grande abraço para você, boa noite, seja bem-vindo à nossa transmissão. Muito boa noite a você, Marcelo Corsato, aos demais companheiros, e boa noite muito, mas muito especial a você ligado nos canais Futebol Interior. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de derrota 2-0 para o Atlético Goianiense, jogando no último domingo, no dia 15 de outubro, no Moisés Zucarelli, em Campinas. Precisa, mais do que precisa, de uma vitória esta noite diante do Ituano, já que a Macaca está bem próxima à zona do rebaixamento. Apenas um ponto separa o 17º colocado, que é a Chapecoense, e a Macaca precisa sim pelo menos de uma vitória hoje para dar aí aquela respirada e continuar a sua Via Crucis nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Quanto ao time, o técnico João Brigatti não poderá contar com Felipinho, Elvis e Gé, todos suspensos pelo 3º cartão amarelo, além do Jean Carlos, que se recupera de uma cirurgia no joelho. Por outro lado, o zagueiro Fábio Sanches, recuperado de uma lesão na coxa direita, ele que ficou praticamente um mês fora do time, retorna e fará dupla de zaga ao lado de Thiago Oliveira, juntamente com Ramon Carvalho, meia, e Pablo Diego, atacante, que entrou no decorrer da partida contra o Atlético Goianiense. Serão titulares provavelmente esta noite no time de João Brigatti, meu caríssimo Marcelo Corsato. 7 da noite, mais 8 minutos em Campinas. O adversário da Ponte vem de Itu, onde dizem lá tudo é grande. O André Luiz pode falar assim, com mais experiência, porque tá sempre por lá. Traga pra gente as informações do Galo Ituano, André. Aliás, você não pode falar muito não, porque você já teve comigo lá várias vezes, você e Carlos Corsato, fazendo num frio a 8 graus, jogo lá no estádio do Ituano, o estádio Doutor Novelli Júnior. Bom, quanto ao Ituano, que vem de um empate 0-0 contra o CRB, jogando no estádio Doutor Novelli Júnior no último dia 14 de outubro, um sábado, na simpática cidade de Itu. Como o Marcelo disse, onde tudo é grande, também precisa de uma vitória esta noite diante da Macaca, já que o Ituano tem apenas um ponto na frente da Ponte Preta, tem 35 pontos e está na 15ª colocação, e a Macaca na 16ª. Quanto ao time, o técnico Marcinho não poderá contar com o Thiaguinho, que levou o 3º amarelo, além daqueles jogadores que estavam lesionados e não vinham atuando, como é o caso do Bruno Xavier, transição física, Davi Araújo, Jonathan Silva, Neto Berola, Madson, todos lesionados. O técnico Marcinho deverá manter a mesma equipe que empatou com o CRB na última rodada, no Doutor Novelli Júnior, na cidade onde tudo é grande, Marcelo Corsato. Tá aí então o André Luiz, repórter feliz aqui dos canais Futebol Interior, destacando pra gente as primeiras informações da Macaquinha e também do Ituano. 33ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense 3, ABC 1. Aqui pelo placar ao vivo dos canais Futebol Interior, eu vejo que esse jogo foi na quinta. Na quinta também tivemos Tombense 2, Vila Nova 1. Na sexta-feira, Sampaio Correia perdeu pro Vitória 1-0. O Guarani, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, empatou com o Mirassol pelo placar de 0-0. No sábado, Botafogo 2, Novo Horizontino 0, CRB 0, Criciúma 1, Juventude 2, Londrina 2, Avaí 1, Ceará 0, Sport 2, Chapecoense 1. E para fechar a rodada, Ponte Preta e Ituano. A Macaca, 16ª colocada, 34 pontos. O Ituano, 15º, 35. Se a Ponte vence, ela vai a 37 e fica na 14ª colocação. Um ponto atrás do Avaí, que é o 13º, com 38. Se empatar, vai se manter na mesma colocação, na 16ª, só que aí abrindo 2 pontos da Chape na zona do rebaixamento. São 7 da noite, mais 10 minutos aqui em Campinas, no Altos do Taquaral. E agora, a gente aqui nos canais Futebol Interior tem opinião, porque ele está com a gente mais uma vez, de carona com quem, Felipe? Frank Francisco. Para destacar, para trazer opinião de Ponte Preta e Ituano. Que jogo, hein, Frank? Grande abraço, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nação pontepretana.
E mais uma vez, em mais uma circunstância, Marcelo, Ituano na nossa frente, num momento decisivo. Esperamos, Marcelo, que dessa vez seja diferente. Hoje não podemos tropeçar. Frank, lembra de 1989? Final Jesus. Ituano e Ponte Preta. Não, nem me fale. Eu lembro das mais recentes, hein, Marcelo? Aqui no Paulistão, mais recente. Hoje a verdade é uma só, gente. Marcelo, torcedor pontepretano, é um jogo para nós. Eu diria que não dá para triplicar, quadruplicar, mas é um jogo pelo menos de 6 pontos para a Ponte hoje. Hoje a Ponte necessita, Marcelo, na minha ótica, vencer. É claro que eu tenho aquele pensamento, quando você não pode vencer, empatar. Mas hoje a minha cabeça é muito clara, a Ponte precisa da vitória. Marcelo, vai ter que jogar com muita garra, com muita raça. E assim, eu já prometi, eu não critico mais treinador, eu não vou criticar jogador, Marcelo. A gente já sabe, não vou mais pontuar. O torcedor da minha boca não vai ouvir mais nada. E também não espero nenhum padrão tático do time nesse momento, Marcelo. Nós estamos na 33ª rodada. E como é que nós vamos cobrar padrão tático, definição de esquema tático desse elenco, da forma como se transcorreu todo o campeonato e toda a competição? Então daqui para frente, o que eu particularmente aguardo é que os 11 que entrem em campo, independente do que acontece nos bastidores, os que ficam no banco de reserva, Marcelo, tenham uma hombridade e saibam o quanto pesa essa camisa, a tradição dessa camisa, e olhem para a arquibancada e nos respeite. É só, Marcelo. Muito bem, a Ponte hoje não tem Filipinho, a Ponte não tem também o Gé e o Elvis, né, que tomou o terceiro cartão amarelo. São os 3 jogadores aí suspensos. O Elvis é reserva no time hoje porque vem entrando sempre no segundo tempo, né? Teve um jogo ou outro aí que ele entrou titular. Mas Gé e Filipinho são titulares. E aí, Frank? O Gé vai fazer falta, Marcelo. Por mais que a gente briga, o Gé é maluco, o Gé, nossa, toma cartão à toa. Só que o Gé, gente, é o cara que mete a bola nele que ele vai jogar uma pra dentro do gol. Isso é fatal. 1 ou 2 ele vai guardar. Então hoje nós já não vamos ter esse tipo de jogador em campo. E é brigador, né, Marcelo? Um cara grandão, dá trabalho pra zaga. Como você falou, o Elvis não vem sendo titular. É claro que a Ponte vai sentir, Marcelo. Acaba sentindo. No meio de um jogo desse, se precisar de um jogador para organizar meia cancha para uma bola parada, nós não vamos ter. Infelizmente, Marcelo. E vamos ter que dar um jeito sem essa rapaziada, Marcelão. É aquilo que eu te falei. Hoje a gente espera um jogo de garra, raça e que, salientando, Marcelão, torcida vai ser o 12º jogador. Esse vai ser o verdadeiro reforço da Ponte. Muito bem, tá aí o Frank então com as suas primeiras palavras, sua primeira participação, falando muito nesse pré-jogo de Ponte Preta e Ituano. Pra mim, uma das 3 finais da Ponte nesse ano, porque aí você fala, mas tem mais 6 jogos contando esse, só que a Ponte pega Avaí e Tombense, além de Ituano, que são equipes aí que estão disputando o rebaixamento com a Ponte. Se não perdemos pontos para essas equipes, se a gente não perde ponto para eles, né, provavelmente vamos ficar na Série B. Aí agora, se perder pontos para Tombense, Avaí e Ituano, aí vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil, apesar de ter o CRB na última rodada, que pra mim daqui a pouco nem vai pra cima nem vai pra baixo, mas não pensa muito em muita coisa. Só que aí deixa pro final pra resolver. Enfim, decisivo o jogo. Não sei se eu chamo de decisão, né? Mas pra mim é o jogo mais importante do ano. Até semana passada eu entendia que não, que era o jogo da semifinal do Paulista da A2. Mas tô começando a achar que esse é o jogo mais importante do ano para a Associação Atlética Ponte Preta. Bom, daqui a pouco tem o Arthur Eugênio, hein? Destacando também um pouco da história aí desse confronto Ponte Preta e Ituano. O André Luiz tem convidados aqui no nosso pré-jogo que está no ar para Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, ST, Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti e Prone Alimentos. Deixa eu já dar moral aqui para a rapaziada no chat. Na nossa arquibancada virtual, YouTube, compartilha a nossa transmissão. Vamos aproveitar que o jogo não começou ainda para dar aquela compartilhada, para meter o dedo ali, né? Você que não se inscreveu ainda no canal Futebol Interior lá no YouTube, se inscreva para mais gente, mais pessoas conhecerem o nosso trabalho e o trabalho aqui dos canais Futebol Interior. Osmar Dangar, boa noite para você, Osmar. Boa noite a todos e assim, eu espero que seja. São 6 jogos que valem
as 38 rodadas. Tudo ou nada. Wilson Correia, boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui tá com a gente. O Fábio Bruno. Vida Nova Show. Torcendo pra Ponte ganhar. Fala, meu amigo Wagner. Wilson Correia. Deixa eu ver quem mais aqui. Douglas William. Ituano ganha. Tá bom. Viviane Cristina. Boa noite, amigos, queridos. Excelente transmissão pra todos. Gisele de Lima. Oi, beijos. Gi e Rose. Beijos. A Gisele e a Rose. Gi e Rose, a Mames e a filhinha del Papi. Aquele beijão pra vocês. Valeu. Deixa eu ver quem mais. Bom, enfim, rapaziada que tá junto com a gente aqui, agora a partir de agora, nesse momento, eu vou falando os nomes e as mensagens vão ficando lá. Você que tem curiosidade, vai lá no nosso chat e vê o que o pessoal tá conversando, cornetando, enfim, daqui a pouco vou também pro Facebook. Felipe, vamos fazer o seguinte, vamos pagar o primeiro intervalo aí e depois a gente volta já com o Arthur Eugênio trazendo histórias de Ponte Preta e Ituano, jogo da 33ª rodada da Série B. Fecha essa rodada nessa noite de segunda-feira. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado, um bairro muito desejado de Campinas. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. Até a piscina é diferenciada. Pega sol o dia todo e fica acima do nível da rua, garantindo sua privacidade. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. E tem uma bela vista para a reserva natural. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Marcelo Corsato. Tamo de volta, 7 da noite, mais 20 minutos. Canais Futebol Interior, Facebook, YouTube, canal de áudio, Futebol Interior. É de Piracicaba, Rádio Futebol na Canela. E a partir das 8 da noite também no FM da Essência para Campinas
e região, o Circuito das Águas também acompanhando a gente no FM 98.5, em Campinas 102.5. Vai, André, abraço aí. Mandar um abraço pra Gisele e para a Mames Arrose, para a Gisele, a filhinha del Papi, lá no Jardim Nova Europa, curtindo o futebol interior, aí curtindo a nossa transmissão. Forte abraço, ó, um beijão pras duas e mandar um abraço pro pessoal da Edpira, minha terra natal. Alô, Piracicaba, aquele abraço. Tem escalação já? Ainda não, daqui a pouquinho já passo pra você na Inga. Agora sim, neste exato momento. Porque saiu. São 7h20, né? Saiu, a Ponte com Kaique França no gol, o Everton, Fábio Sanches, Edson e Arthur, Felipe Amaral, Leonardo e Ramon Carvalho, Gabriel Santiago, Mailton e ele várias mudanças na equipe processada pelo técnico João Brigatti e Marcelo Corsato. Vamos lá, Fábio Sanches na zaga. Fábio Sanches na zaga. O Gabriel, jogador que veio do Náutico, eu acho que ele não estreou ainda, ele não entrou nem no meio de jogo. É o primeiro jogo dele, então vai estrear com a camisa da Ponte, e o Ramon Carvalho também no time da Ponte Preta. Seguinte, várias mudanças aí, tem que mexer o Doce, tá certo, tem que mexer, né? Ele tem que fazer isso mesmo. Enfim, daqui a pouco a gente vai comentar aí sobre a escalação da Ponte Preta com o Frank e vamos falar também do Ituano. São 7h, mais 22 minutos. Para a Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, ST Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos. Agora vamos trazer histórias do confronto de jogadores que passaram pelas equipes Ponte Preta e Ituano. Nosso chefe Arthur Eugênio Matias. Chega mais, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos aproveitar que hoje nós vamos dar destaque ao Ituano para falar de uma lenda que a equipe de Itu já teve dentro de campo. Eu vou falar de um jogador mitológico na história do Ituano, desde o tempo de FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Para muitos, o maior jogador da história do Ituano. Aqui no futebol interior, atendendo a um pedido de um internauta, eu vou falar do atacante Django. Você vai acompanhar aqui no futebol interior. Luiz Paulo Lemes, o Django, nasceu em Itu no dia 12 de agosto de 1958. Django continua morando em Itu, trabalha com projetos ligados ao esporte. Django é um apelido de um personagem muito famoso no cinema nos anos 1960. Django começou jogando nas categorias de base do FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Não chegou a ser muito aproveitado e foi para Porto Feliz disputar um campeonato amador, a Copa Arizona, e não poderia ter sido com mais sucesso a passagem de Django no futebol amador, jogando pela Porto Felicense. Em 1978, Django foi campeão brasileiro, isso mesmo, campeão brasileiro da Copa Arizona, jogando pela Porto Felicense. O futebol interior resgata o gol do título da Porto Felicense num trabalho de pesquisa Rádio Emissora Porto Felicense, na narração de Croco Júnior e a participação de Mauro Nóbrega. Aqui no futebol interior, um gol histórico, um gol lendário de Django, o gol do título da Copa Arizona, só aqui no futebol interior. Uma jogada ensaiada, provavelmente ensaiada. Roberto lançou muito bem, a Dudek entrou e o Aldo saiu muito bem do gol. Se não for a sua bela saída, e a possibilidade seria aí o seu primeiro gol. Rodada destinada por Jesus, subiu o Rodrigo. Número 11,
Olhando de cabeça um cruzamento de Gilson pela ponta esquerda. Quando eram decorridos 45 minutos de luta na etapa inicial. E está lá um golaço de Django. Vibração total da torcida montoeira, Mauro Nóbrega. Eu dizia, Croco, que a Porto Filicense crescia de produção no encerramento após os 30 minutos. E já fazia por merecer a conquista do seu primeiro gol. E esse gol nasceu exatamente do setor canhoto. E para fazer justiça, o Django Zaquetaonça acabou por fazer de cabeça o gol. Justiça será feita. Que delícia, que fantástica esta narração. O rádio esportivo sempre muito forte. Croco Júnior narrando, Mauro Nóbrega participando, gol lendário de Django. E Django voltou para Itu, acabou se profissionalizando na Saltense e daí foi para a União Agrícola Barbarense. E em 1981, Vadu, presidente lendário do Primavera, foi até Santa Bárbara do Oeste e como Django não estava sendo muito aproveitado na equipe de Santa Bárbara do Oeste, contratou Django para o Primavera. E a partir do Primavera, a carreira de Django desabrochou. Ele participou da fase mágica do Primavera. Você está vendo uma foto do Django no Primavera em 1982. Talvez o melhor time de todos os tempos do Primavera. Em pé, Teteu, Jânio, o goleiro Ellison, Paulo Roberto, meu amigo Paulo Roberto, comentarista de rádio em Poços de Caldas, Wilson Chitinha e Ercides, agachados, Ivan, o terrível, Lincoln, infelizmente Lincoln é falecido, assim como o zagueiro Jânio, Django, Júlio César e Adival. No Primavera, Django marcou época, talvez um dos mais importantes jogadores da história do time de Indaiatuba. Nesta foto, uma curiosidade. Olha quem é o ponta esquerda. Agachado, o Django é o terceiro, o centroavante da foto. E o ponta esquerda é o Mauro Van Basten, que jogou na Ponte, Palmeiras, Corinthians. Django no Primavera, uma lenda. Django, depois do Primavera, foi negociado com o Juventus. Eu lembro bem desta temporada de Django no Juventus. Tanto é que a Rádio Jornal foi até transmitir a estreia de Django com a camisa juventina. Em 1982, Django no Juventus. Em pé, o goleiro César Paulo Martins, Cardoso Deodoro Leís e Bizi, Mário, Django, Sidney, Gatãozinho e Trajano. Django voltou ao Primavera e em 1984 esteve retornando ao Ituano, Ferroviário Atlético Ituano. Nesta foto, eu narrei este jogo, 1984. Este jogo foi em Aparecida do Norte, 1984. Eu narrei este jogo, Rádio Convenção de Itu, AM 670. Eu estive em Aparecida do Norte, foi 1-1. Ituano e Aparecida. Os comentários foram de João Carneiro e as reportagens Geraldo Oliveira. Olha aí a imagem de Geraldo Oliveira na imprensa de Itu. Nesta foto, o goleiro é Gilberto, depois vem ele Carlos, Django e Pereira. O Django em pé, agachados, o primeiro é Ivan, depois vem Ezequiel. Django muito bem também no Ituano. Esteve emprestado pelo Primavera de Indaiatuba ao São Bernardo, Paysandu de Brusque, 15 de Uberlândia e foi vendido para Inter de Limeira. Você vê Django na Inter de Limeira. Olha o goleiro, Luiz Antônio, que jogou no Cruzeiro. Django da Inter de Limeira voltou ao Primavera de Indaiatuba. Outra fase importante de Django no Santa Cruz em 1983. Campeão pernambucano e autor do gol 4.000 em cima do Náutico. Você vê nesta foto o Santa Cruz
campeão em 1983. No pique, Luiz Neto, Enágio, Ivan, Bebeto, Peu, Henrique, Django, Birigui e Ângelo. Django é o antepenúltimo antes do Birigui. Agachados, Gabriel, Marco Antônio, Ricardo Rocha, Zé do Carmo, Gomes, campeão no Guarani, campeão no Curitiba, Edson e Almeida. Django, uma lenda também em Recife, com o título que conquistou com a camisa do Santa Cruz. Esteve na Alemanha, ficou 2 temporadas na Alemanha. Django foi muito bem na Alemanha, jogou em divisões inferiores, mas foi muito bem. E na volta esteve no Capivariano, ABC de Natal, Lençoense, Guarani Saltense e encerrou a carreira no Estrela de Porto Feliz. Nesta imagem você vê Django recebendo uma homenagem do presidente Eliseu Aparecido Marques Silva, presidente do Primavera, prestando uma homenagem a Django, 62 gols com a camisa do Primavera. Django talvez seja o único jogador que jogou em todos os times profissionais da região ituana. Saltense, Primavera, Ituano, Capivariano, Guarani Saltense e Estrela de Porto Feliz. Tem um filho do Django que também jogou bola e jogou muito bem, é o Trevor, atacante que jogou em várias equipes da região. Hoje, Django mora em Itu, como eu disse, sua cidade natal. Olha, a produção desse vídeo ficou fantástica. Embora um pouquinho longa, mas ficou muito bacana. Como é gostoso falar do futebol do passado, principalmente desta época, anos 1970, 1980. E hoje, aqui no Futebol Interior, eu lembrei a carreira, a história deste jogador importante no interior de São Paulo, Django. Jogava muito, rompedor, artilheiro Django. Aqui no Futebol Interior, você acompanhou detalhes inéditos da carreira deste grande jogador. Quer que eu fale de um outro atleta? Quer que eu lembre alguma partida do passado? Fale aqui no principal veículo de comunicação esportiva do Brasil, futebolinterior.com.br. Se não está no Futebol Interior, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Tá aí então, o Arthur Eugênio, Histórias do Futebol, 7 da noite, mais 34 minutos, falando do Django, ou Django, né? Jogador que atuou no Ituano, mora em Itu, Santa Cruz, Capivariano, futebol alemão, várias equipes do futebol brasileiro aí atuou esse atleta, e o Arthur contando toda a história. Bom, seguinte, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco vamos falar mais dessa escalação da Ponte Preta, que tem 4 novidades: o Everton na lateral direita, Fábio Sanches voltando ao meio campo, tem também a presença do Gabriel Santiago e do Ramon Carvalho. Já já a gente fala mais aí dessas novidades no time da Ponte Preta e com convidados do André Luiz. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103, Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Marcelo Corsato. Opa, sou eu, 7 da noite mais 37 minutos, daqui a pouco 8 da noite tem Ponte Preta, tem Ituano e Ponte Preta. E agora o André Luiz vai trazer convidados para você que tá ligado aqui no nosso pré-jogo dos canais Futebol Interior, para Ed Pira de Piracicaba e também Rádio Futebol na Canela. André. Vamos ouvir o atacante Pablo Diego. A gente não está vindo num momento bom, mas agora concentrar bastante. A gente tem uns 40 dias aí para poder mudar o rumo da temporada, entendeu? A gente tem que pensar que agora toda partida é uma decisão e fazer sempre o melhor, como se não tivesse amanhã, entendeu? E creio que agora a gente... Se Deus quiser, a gente vai obter muito sucesso durante esses últimos jogos para poder tirar a Ponte dessa situação desconfortável, né? Na segunda-feira, a Ponte encara Ituano, novamente no Moisés Zucarelli. O que projeta para esse duelo? Um confronto direto, né? Eu acho que é um dos jogos mais importantes da temporada. Então, a gente tem que ir com muita seriedade, muita concentração para poder obter um ótimo resultado desse jogo. E tenho certeza que a gente vai construir esse resultado durante a semana aqui agora. Muita seriedade no trabalho, muita competitividade e, se Deus quiser, a gente vai poder sair com essa vitória na segunda-feira e poder dar um alívio por enquanto, né? Porque a gente sabe que a gente não, mesmo a gente ganhando, a gente não escapa matematicamente e tem mais 5 jogos aí, a gente vai tendo essa batida aí, concentrando jogo após jogo, para poder obter os resultados e tirar a Ponte dessa situação. Tá aí, esta palavra do atacante Pablo Diego, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, Pablo Diego, ele que fica no banco de reservas hoje. Você tem mais um convidado, fica à vontade aí, André, para chamar. Então, muito bem à vontade, a você, ouvinte dos canais Futebol Interior, eu chamo... Vamos ouvir o nosso Felipe Amaral, volante da Macaca. Mas creio que falta só a gente aproveitar as oportunidades, criar mais oportunidades também, aproveitar elas, que a gente vai conseguir fazer os resultados nessa reta final. Individualmente, acredita que pode melhorar em algum aspecto do seu futebol ou trazer algo a mais em termos de estilo de jogo ou comportamento tático que você esteja avaliando? Cara, acho que a gente sempre tenta dar o nosso máximo, né? Mas às vezes a gente não consegue. É isso que eu me cobro todos os jogos, é sempre entregar o máximo, entregar sempre o que for preciso para sair com a vitória. E quando a vitória não vem, sempre está faltando alguma coisa. Então a gente tem que se cobrar e achar o que está faltando para melhorar.
nessa segunda, um duelo contra o Ituano, um adversário que também está na mesma luta da Ponte na tabela. Como encarar essa partida? Cara, poucas palavras, né? Confronto direto, a gente sabe da importância, jogo em casa, temos que vencer. Daí, esse volante Felipe Amaral, meu caro Marcelo Corsato. Bom, Frank, vamos lá. O Pablo Diego, opção mais uma vez no banco de reservas, ele continua com Eliel e Mailton, né? A gente até entendia que ele poderia colocar o Pablo Diego hoje, mas fica no banco de reservas. E o Felipe Amaral é titular do time. E aí? Marcelo, o Pablo Diego, aquela questão, a gente percebeu, ele tá sem ritmo de jogo, né? Quantos meses ficou afastado o Pablo Diego? 4, né? 4? 4 meses. 4 meses. Não, 4 meses. Então, perdeu uma série de jogos. A gente sabe que todo jogador voltando de contusão, ele precisa de ritmo de jogo, Marcelo. E aí, assim, infelizmente, se entra com ele, a gente vai entrar com 10. Porque ele tá sem ritmo nenhum. A gente viu no último jogo, ele vai ter que entrar gradativamente. Marcelo, diante do que nós temos, eu vou dizer para você que gostei. O Gabriel Santiago, a gente precisa saber, né, Marcelo? Ele, desde que veio, não jogou nem 10 minutos. A gente precisa saber se esse cara tem garrafa vazia para vender. Essa é a hora. Agora é a hora do jogador entrar, é a hora do jogador vestir a camisa, é a hora do jogador botar essa camisa aqui, Marcelão, e entender o peso, a responsabilidade, a tradição que existe nessa camisa. E fazer das tripas coração. Acabou o campeonato, aí vai para cima para receber. Porque a questão agora, Marcelo, é nós sairmos dessa situação lamentável que conseguiram nos colocar. Eu, como pontepretano, Marcelo, quero externar aqui o meu sentimento, e eu creio que é o sentimento de toda a nação pontepretana. A gente não aguenta mais o que estão fazendo com a Ponte Preta. Ó, o fim do túnel é tenebroso, gente. Então o que a gente pede para quem tá na Ponte Preta hoje vestindo a camisa, faz de conta que é seu prato de comida. Nos 90 minutos, lute, se mate. Nós precisamos sair dessa situação, Marcelo. Desculpa às vezes não falar só do futebol, Marcelo, que eu acho que eu estou representando o torcedor aqui. Eu tô para ver todos os que eu encontro na rua, que pegam o meu táxi, que a gente conversa, estão indignados. É um absurdo, Marcelão. É isso. A princípio, a primeira coisa tem que estancar a ferida, ou seja, escapar desse rebaixamento para quem sabe um ano de 2024 melhor. O Rodolfo da Silva, se bobear, perde de novo a Ponte hoje. Pode acontecer. São 3 resultados possíveis, né, meu querido? Derrota, empate ou vitória. E aí, tá tudo na mesa. Você pode participar com a gente, mandar mensagem através do nosso Instagram, nosso Facebook e também no YouTube, tá bom? Fique à vontade aí pra participar. Tá bombando aqui no YouTube. Obrigado você que tá mandando mensagem pra gente. Você que tá mandando aí a sua mensagem também no Facebook. A gente agradece de montão, viu? Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia. Seja bem-vindo. Bom, Frank, rapidinho antes da ficha técnica do jogo, a Ponte Preta, eu já falei no banco de reservas do Pablo Diego, né? Tem o Castro no banco de reservas, menino volante lá do time da Copa Paulista, um dos poucos que se salvaram, né? Tá lá no banco de reservas. Só que no time titular hoje temos o Everton na lateral direita, aí é por opção, né? O Luiz Felipe não tá suspenso e não tá machucado, né? É por opção. Então o Everton, ele entra na lateral direita. O Fábio Sanches entra na vaga do Tomás Kaique. E tem o Gabriel Santiago que estreia, né? O Gabriel Santiago que estreia. E o Ramon Carvalho. Quero que você fale aí, faça um pacotão dessas alterações aí no time da Ponte Preta. 4 mudanças com relação à equipe que perdeu pro Atlético Goianiense e precisava mexer o doce, porque o negócio tava feio, hein? Sim, infelizmente, Marcelo, a queda do Luiz Felipe nas últimas partidas foi assustadora, né? Muito mal em campo. A gente só espera que o Everton entenda esse sentimento e entre com vontade, com gana. Um jogador que jogou boas partidas, mas também fez partidas abaixo da crítica. Então a gente espera que hoje ele encampe isso, Marcelo. A questão do Castro eu gostei, Marcelo. Ele foi um dos destaques tem que testar, né? São Paulo. Então a gente tem que ver. Ele marcou gol. Sim. Ele saiu contundido num lance lá que ele botou a cabeça, tá lembrado? Lembro. Então, assim, é um jogador que a gente tem que ver ele em campo. E o pessoal lá de Recife, lá da torcida do Náutico, gosta dele. Gosta do futebol dele, né? Então é o seguinte,
Vamos experimentar o cara, tá aí, pô? Tá aí. O Gabriel, a gente já falou, né? Ele tinha mesmo que entrar pra gente ver se tem a garrafa vazia pra vender. E no mais, eu ia passar batido, Marcelo, mas não dá, né? Vamos torcer pro Edson hoje entender que zagueiro tem que zagueirar. Zagueiro não tem que inventar, gente. Thiago, Edson, pelo amor de Deus, vamos zagueirar, vamos zagueirar. Eu vou falar um negócio pra você, é que pode ser que seja a posição diferente, mas eu colocaria o Thomas Kaique junto com o Fábio Sanches. Eu pensei, mas eu não queria queimar os meninos, sabe, Marcelo? Eu quero dar uma moral, eles só precisam me entender. E o Nenê Santana foi um baita de um zagueiro. Pode conversar com esses garotos, posicionar, dar tranquilidade, mostrar o posicionamento em campo. Gente, entendam, Beck, o negócio dele é zagueirar. Zagueirar. Futebol hoje está muito corrido. Hoje não tem muita técnica, Marcelo. É mais força e velocidade. Então chega junto para arrepiar. Galera, pega uns vídeos do Ronaldão aí. É isso. Muito bem. 7 da noite, mais 46 minutos. Vai, ô André, porque já a ficha técnica do jogo. Torcida da Ponte chegando no estádio Moisés Zucarelli. A entrada, o portão principal, um fluxo grande de torcedores. E também a presença do torcedor do Ituano no chamado gol do fundo, gol da linha do trem, Marcelo Corsato. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para a ficha técnica do jogo, mas antes deixa eu registrar nossa audiência que tá grande aqui. O Douglas William, hoje a Ponte irá tomar um sacode do Ituano. 5-0. Gustavo Carvalho, Gabriel Santiago vai acabar com o jogo, vamos ficar sem entender o porquê esteve fora todo esse tempo. Que Deus te ouça e que a gente fique sem entender. O João, jogo para 0-0. Cara, eu também tô... É um jogo que tá com uma cara de empate, mas é claro que eu, como ponte pretano que sou, prefiro a vitória da Macaca. O Adriano Orsi, ou ganha, ou perde, ou empata. Tá tudo na mesa. Foi o que eu falei aqui, né, Adriano? Valeu. Ele falou aqui que com as palavras do Frank, ficou fã do Frank. A Vivi, oi, Dangar. Mariana Martins, não joga em Praga, chega. Edilson Roberto, olha a vontade do Pablo Diego na entrevista. Jesus. Ai, ai. Reinaldo Belê. Comenta aí a entrada do Gabriel Santiago e Castro no banco. A gente já comentou, obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. O Marcos João Carvalho. Hoje a Macaca querida, amor da minha vida, vai ganhar. Espero que tirem essa diretoria incompetente logo. O Fábio Bruno, o Arthur Eugênio é bugrino e ele não esconde isso de ninguém, não. Edilson Roberto, boa noite aos amigos, boa sorte à nossa Macaca, embora não confie mais. Edson Cláudio, o Ciro Paulínia, boa transmissão a todos, espero que hoje dê certo pra Macaquinha, sempre junto com vocês. Ô Cirão, aquele abraço, viu? Qualquer hora vamos passar aí pra tomar um café. E se você precisar de um professor aí, um instrutor, chama o Carlos, que o menino é ruim pra caramba. Ele vai ensinar como não dirigir. Aliás, o Carlos tá saindo lá da maquiagem e daqui a pouco ele assume o comando aqui, hein? Porque o menino é estragadinho, hein? Precisa cuidar bem. Gisele, obrigada, papi. Valeu, Gisele, abraço pra você. Obrigado a todo mundo que tá junto com a gente. Vamos fazer o seguinte, então. Aqui nos canais Futebol Interior, na rádio Futebol na Canela, de pira. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a ficha técnica do jogo para você em 30 segundos. Segura. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico João Brigatti definiu, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-3-3. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 23, o Everton. Na zaga central, com a 27 no costado, o capitão da equipe é Fábio Sanches. Na quarta zaga, 3 Edson e na ala esquerda, o 15 Arthur. O meio campo da Macaca começa com 8 Felipe Amaral, 5 Leonaldi,
40, Ramon Carvalho. E à frente, 20, Gabriel Santiago. 7, Mailton e 9, Eliel. Olha o repeteco da macaca, nega véia de Brigatti, vai com Kaique França, 12, o Everton, 23, Fábio Sanches, 27, Edson, 3, Arthur, 15, Felipe Amaral, 8, Leonaldo, 5, Ramon Carvalho, 40, Gabriel Santiago, 20, Mailton, 7, Eliel com a 9, no banco, Pedro Rocha, Tiago Oliveira, Castro, Pablo Diego, Thomas Kaique, Luiz Felipe, Paulo Baia, Samuel Andrade, Fraga, Thales, Polvidiero e Igor Torres. Ponte Preta como mandante são 16 jogos na competição, 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Total no campeonato 32 jogos, 7 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. São 34 pontos ganhos. 16ª colocada, 35% de aproveitamento. Na disciplina, 99 cartões amarelos e 10 vermelhos. Marcou 20, sofreu 12, saldo negativo de 12. Artilheiro Eliel com 4 gols. Próximo jogo já na sexta-feira, dia 27, 9h30 da noite, a Ponte pega o Novo Horizontino no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Futebol interior. É o Galo de Itu, o ituano da cidade onde tudo é grande. Escalado e definido pelo técnico Márcio Freitas, o Marcinho no sistema 4-3-3. Vai a campo com Jefferson Paulino, goleiro número 12. Na ala direita, 2, Yuri. A zaga central, 3, o capitão Claudinho, com a 4 no costado, quarto zagueiro Marcel. E na ala esquerda, meia dúzia, Cauã Richard. O meio campo do Galo de Itu vai com 5, José Aldo. 8, Martã. 10, Eduardo Persson. E à frente, 7, Felipe Saraiva. 9, Wesley Pomba. E 11, Emerson Urso. Olha o repeteco do Galo de Itu com Jefferson Paulino 12, Yuri 2, Claudinho 3, Marcel 4, Cauã Richard meia dúzia, José Aldo 5, Martã 8, Eduardo Perso 10. Felipe Saraiva 7, Wesley Pomba 9, Emerson Urso com a 11. No banco, David, Pacheco, Rafael Pereira, Frazan, Lucas Siqueira, Hélio Borges, Vinícius Balieiro, Quirino, Ian Rolim, Felipe Fonseca, Rafael Carvalheira e Aloísio. Muito bem, esse é o time do Ituano, o Galo Ituano da pertinha Itu, cidade de Itu, onde tudo é grande, segundo informações de André Luiz. Bom, como visitante, 16 jogos, em 3 vitórias, 5 empates, 8 derrotas do Galo Ituano. 32 jogos na competição, 8 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. 35 pontos ganhos, um a mais que a Macaquinha. 15º colocado, uma posição à frente. 36% de aproveitamento. Na disciplina, 91 cartões amarelos e 3 vermelhos. Marcou 30 e sofreu 35. O Quirino, ele mesmo, com 5 gols, é o artilheiro. Próximo jogo, sábado, dia 28, 3h30 da tarde, contra o Mirassol, no Novelli Júnior, na cidade de Itu. Arbitragem. Apita o jogo, Emerson Ricardo de Almeida Andrade. O assistente 1 é Edivan de Oliveira Pereira. Assistente 2, Patrícia dos Reis do Nascimento. O trio é baiano. Quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti de São Paulo. E o árbitro de vídeo, Márcio Henrique de Góes, também de São Paulo. Ficha técnica do jogo. Equipes adentrando no gramado do estádio Moisés do Carelli. A Ponte Preta vai jogar de branco, faixa preta no peito. Já já a bola vai rolar. Você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que no primeiro turno a Ponte teve uma sequência de 3 vitórias, né? Pô, mas vocês só falam disso, é porque são tantas as coisas ruins no ano, né, que a Ponte teve uma sequência de 3 vitórias ainda no comando do Fábio Moreno, do FM. E a Ponte venceu o Ituano lá, ganhou do Novo Horizontino e do Avaí. Novo Horizontino aqui, Avaí lá.
Foram 3 jogos, 3 vitórias, é essa sequência. Felipe Moreira, o treinador da Ponte Preta, o FM. Marcelo. Naquela oportunidade, então, a Ponte fez 9 pontos nesses 3 jogos. Vai, André! E tem homenagem ao Outubro Rosa, os jogadores perfilados para o hino nacional brasileiro, juntamente com mulheres vestindo a camisa que é o símbolo do Outubro Rosa, logicamente da cor rosa. Muito bem. Tem áudio do Pedro Lino. Agora que eu vi a mensagem da produção, antes de chamar o Carlos, dá para colocar o áudio, Felipe Marques? Então, Pedro Lino, nosso presidente, está lá no campo, está lá no estádio Moisés Lucarelli. Fala, Pedro, boa noite. Boa noite, Carlos Corsato. Boa noite, amigos ligados na transmissão entre Ponte Preta e Ituano, na Rádio Essência FM no Portal Futebol Interior. As duas equipes já estão no gramado fazendo o aquecimento. A torcida vem chegando em bom número, tempo bom aqui no estádio Moisés Lucarelli. A torcida do Ituano, cerca de 10 a 20 pessoas, ainda não estenderam faixas. A torcida da Ponte Preta chegando em bom número, né? Clima agradável aqui no estádio Moisés Lucarelli. Às 8 horas a bola rola para Ponte Preta e Ituano, direto do estádio Moisés Lucarelli, aqui no Portal Futebol Interior e na Rádio Essência FM. Pedro Lino aqui direto do Majestoso. Boa, Pedrão. Um abraço pro Pedro Lino, então, que está acompanhando. É claro que ele mandou esse material um pouco mais cedo, né? Quando as equipes estavam fazendo aquecimento, porque agora as equipes já estão ali perfiladas. Acaba de acabar o hino nacional brasileiro e a bola vai rolar. Então, eu vou passar a bola, o pré-jogo fica por aqui, porque vem a jornada esportiva para você, para a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, ST Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti e Prone Alimentos. Ele já saiu do camarim, já deu aquele tapa no visual, porque o menino é estragadinho e vem aí para comandar todas as emoções, para rasgar a lata. Solta a vinheta, Felipe Marques. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Jornada Esportiva, 33ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar para Ponte Preta e Ituano e Ponte Preta. Quando o Marcelo passa esses elogios para mim, eu fico muito feliz, né? Porque ele não é muito diferente da minha lata dele, não é muito diferente da minha, não. Aliás, pelo contrário, acho que a minha é um pouco melhor do que a dele ainda. Mas Frank falou feliz. Fora do ar que a gente tá bem diferente. Viu? Tá sim. Ele falou que você deu um tapa no visu, é verdade? Foi. Aliás, vindo agora aqui pra rádio, né? Vi a movimentação da torcida da Ponte, muita gente subindo ali a Avenida Ayrton Senna da Silva, né? Mas entendo que o torcedor da Ponte precisa comparecer mais para ajudar o time. Tem que trazer toda possibilidade de energia positiva para este jogo. Vinha conferindo aqui a transmissão dos canais Futebol Interior, né? Todo mundo pego de surpresa com essa escalação aí do João Brigatti. A dupla de zaga com o Fábio Sanches já era certeza. O Edson entra como zagueiro. Ele muda, tira o Luiz Felipe e coloca o Everton. E Gabriel Santiago entra no time titular do time da Ponte Preta. Vamos aguardar, né, Frank? Tomara que o Santiago faça o trabalho do meio campo que até agora a Ponte não teve na competição. Boa noite pro amigo. Boa noite, Carlos. E eu tô contigo, hein? Onde assino aí, Carlão? Que era ao final da transmissão fazer a pergunta clássica. Por que não viram o rapaz antes? Amém. O Nelson, grande Nelson. Nelson é o pai do Caivano, né? Virou nosso fã aqui. Diz que está hoje torcendo mais uma vez para Macaca e diz que a Ponte hoje vai começar a sua arrancada. Muito obrigado, viu, Nelson? Que Nossa Senhora do Majestoso nos ilumine, não é mesmo? Vamos, Ponte Preta, ganhar. O Lucas de Macaé. Ele fala que nós somos a melhor rádio de esportes. Ô Lucas, obrigado, meu querido. Pessoal mandando mensagem aqui no WhatsApp. Daqui a pouco eu vou lá pro YouTube. Com o Marcelo chegamos à marca de 200 no YouTube Futebol Interior. Obrigado pela audiência. Obrigado você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Aquele 1 minuto de silêncio nesse momento no estádio Moisés Lucarelli. Emerson Ricardo de Almeida Andrade, 31 anos. Professor de Educação Física. Ele que apitou 5
5 jogos nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Nenhum jogo da Ponte Preta com ele, nem do Ituano. Com ele, o mandante venceu 3 dos 5 jogos, empatou 1 e perdeu 1 dos jogos. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Em 30 segundos entraremos também na Essência FM depois da Voz do Brasil. Vai começar o jogo. Conosco Rádio Ed Pira de Piracicaba. Conosco também Rádio Futebol na Canela. Posse de bola no primeiro tempo do time da Ponte. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Gramado do estádio Moisés Lucarelli tá bonitão, hein? Tá lindão. Esse período sem jogos deixou o campo bonitaço. Vem o Everton para fazer a cobrança do arremesso manual. Uma das novidades do time do técnico João Brigatti. Toca a bola ali pro Eliel. Na marcação chegou a zaga da equipe do Ituano. Ituano jogando com seu tradicional uniforme rubro-negro. Vermelho, preto, preto, vermelho, calção preto, meias pretas, com detalhes em vermelho, ponte toda de branco. Toda de branco, a ponte com a faixa preta no peito. Vem Macaca, olha o Gabriel Santiago. Trabalha essa bola no meio, põe bola para Leonaldi. Foi pro chão, o último toque do jogador da equipe do Ituano, mas não configura o replay, né? Não configura o recuo. A bola ficou para Jefferson Paulino, que sai do gol para ficar com ela. 8 da noite, mais 1 minuto. Seja bem-vindo também você a partir de agora em FM 102,5, 98.5. Estávamos com a Voz do Brasil no FM. Vamos até as 10h55. Anota aí, Corsato. Até as 10h55 no FM, nas frequências 102,5, 98.5. Vem trabalhando a bola o time do Ituano. O Leonaldi já faz a primeira falta, pega ali o camisa número 8 da equipe do Ituano, Martin. Foi pro chão e parece que doeu, hein? Falta primeiro do jogo, André. Entrada, um pisão do Leonaldo no pé direito do Martin. Um pouco além da linha divisória de meio campo, lado esquerdo, falta favorece Ituano, 0-0 Majestoso. Informação para a consultora Patagliani. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, é falta para a equipe do Ituano. A Ponte, se vencer, passa 2 times na competição. Se empatar, fica na mesma, mas abre 2 pontos para o primeiro time da zona da degola, que é a Chapecoense. Na pior das hipóteses, e a gente não quer que isso aconteça, a Ponte vai ficar a 1 ponto do time da Chapecoense. Mas a próxima rodada reserva um confronto entre Tombense e Chapecoense. Aí não dá para os dois perderem, né? É falta para a equipe do Ituano, falta para Felipe Saraiva, deixou, bola para o José Aldo, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça para fora. O Claudinho veio na jogada, capitão da equipe do Ituano, último toque do zagueiro da Ponte. Linha de fundo, escanteio, o primeiro escanteio do jogo é contra a Macaca, lado direito, campo de ataque para o time do Ituano, André. Na falta bem cobrada pelo setor esquerdo, o último toque da zaga da Ponte, me pareceu ali o Edson, que meteu a cabeça na bola pela linha de fundo, é escanteio lado direito, é o primeiro do jogo, o primeiro para o Galo de Itu, continua 0-0, informação para Iga Atacado. É escanteio para a equipe do Ituano fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, vem o Persson, já passou aqui pelo futebol de Campinas, jogou pelo Guarani, é jogador de Santa Catarina, vem levantamento na boca do gol, Fábio Sanches, nosso capitão, voltando ao time hoje, mete a cabeça na bola, tira dali, mas já está anotando ali a possibilidade de impedimento a Patrícia dos Reis, Nascimento Baiana, 33 anos. Ela é professora, marca impedimento do ataque da equipe do Ituano. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982 50 0410. ST Soldas e Abrasivos. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem pra gente, 989893526. Tá no alto da tela aqui, ó, em cima da cabeça do Corsato. 989893526. Manda mensagem pra gente no YouTube, no Facebook também. O Marcelo Carlos tá lá no Facebook Futebol Interior. Vai, Corsato. Tem muitas aqui no Facebook, mas deixa eu registrar uma do Roberto Santos, ele deve provavelmente ter mandado no YouTube, né? Ele fala assim, a Ponte vai ganhar o jogo por 1-0. Amém. Gol aos 52 do segundo tempo. Pra que sofrer tanto assim, Robertão? Grande abraço pra você, meu querido. Obrigado pela audiência. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Vem o time do Ituano. Bola aqui pro campo de ataque. Último toque de novo do jogador da Ponte. Ela sai, vai embora, linha de fundo.
Escanteio, o segundo escanteio para a equipe do Ituano no jogo, com menos de 5 minutos, André. No cruzamento do Emerson Urso, último toque do Fábio Sanches, bola pela linha de fundo, é mais um para a equipe do Ituano, é lado direito, se prepara para a cobrança, Eduardo Persson na bola. Você participa, manda mensagem no YouTube, quase 300, Futebol Interior no YouTube, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Claudinho para fora. Passa, vai embora na linha de fundo, tiro de volta pro Kaique fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Tem muita gente com a gente aqui no YouTube. Neuri Menezes, começou o sofrimento. Marcos, o João Carvalho, hoje é nosso dia, vamos ganhar ponte. Mariana Martins, eu torço para a ponte desde quando eu nasci. Luiz Aparecido de Freitas, tô pressentindo. Ah, não, Luizão, um abraço. Pedro Beraldo, vamos pra cima, a ponte. Energia positiva para esses meninos. Bola para Ramon Carvalho, entrando no time hoje, toca a bola para Arthur. A bola tá lá na ponta esquerda, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Bola para Mailton, ele sai da ponta, vem pro meio. Persson vem na marcação, a bola vem pro Everton, vai para a linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça para trás. Chega ali o Yuri, dá um toque na bola, a bola acaba saindo para lateral, mas lateral para a ponte fazer a cobrança. São 35 jogos entre as equipes com 15 vitórias da ponte. Mailton para a bola, vem levantamento na boca do gol, toque de cabeça da zaga do Ituano, tira, bola volta para a ponte. Felipe Amaral, toca de cabeça, a zaga da equipe do Ituano tira, bola volta para Macaca. Ramon Carvalho no peito, no chão, toca a bola para Arthur. Arthur no meio, fez o passe. Era pro Mailton, rapaz, deram no meio, hein? Deram no meio do Mailton. Na frente do árbitro, jogadores da ponte pedindo cartão amarelo, o árbitro não tá dando nada, mas o Mailton tá sentindo ali com a chuteira cor-de-rosa no chão, hein, André? E foi o camisa número 5 do Ituano, José Aldo, acabou nocauteando o Mailton na passagem, ele acabou dando um chega pra lá, uma cotovelada no queixo do Mailton que veio a nocaute. Está se retorcendo em dor o jogador da ponte, mas vai se levantando, é falta pelo lado esquerdo, frontal a meta de Jefferson Paulino, 0-0 majestoso, informação para Shimozo no Mega Sorte. Carlos, rapidinho, o José Aldo é aquele mesmo jogador que interessou a ponte, ele era do Paysandu, só que no Paysandu ele jogava mais adiantado, no Ituano ele tá como volante, mas é o mesmo José Aldo. Beleza, o Doni Silva tá ligado com a gente, escreveu boa noite, Novo Horizonte, São Paulo com vocês, obrigado pela audiência, falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança, falta para a ponte, vai queimada ali, bateu direto pro gol, ela passa, vai embora. Foi o Mailton que bateu, ela saiu, foi embora à direita do Jefferson Paulino, André. Chute forte do Mailton de perna direita, a bola passou à direita do poste direito da meta de Paulino, foi embora que apenas observou o tiro de meta para Ituano, continua 0-0 majestoso, informação para ST Soldas e Adesivos. O Luiz Aparecido de Freitas, seria bom se todos aqui fossem ponte, só nação. Tá difícil, aguentar comentários negativos, ninguém merece. A gente tem que levar energia positiva para os caras. São eles que vão tirar na ponte dessa situação. Valdeir Cabral, tá com a gente também. Michael Campos, ou Michael Campos, tá ligado. O Valdeir tá na Paraíba, Campina Grande. O William, tá dizendo que vai ser empate hoje. O Aislan Ferreira, bora ponte. Dori Silva, Novo Horizonte contigo. Valeu, rapaz. Eduardo Taylor. Edson Cláudio, Fabiano Mendes, bora ponte, tá todo mundo conosco aqui no YouTube, dá um joinha lá no YouTube, vota na nossa enquete, quem ganha, quem vence, ponte, da Ituano ou da empate, manda lá, coloca o seu voto, vem o time do Ituano, bola aqui pro campo de ataque, Arthur. Mete a cabeça na bola, tira dali, a bola volta, 2 bolas no campo, não pode, o árbitro manda seguir o jogo, bola pro Arthur, Arthur fez o passe no meio, José Aldo, deu um soco há pouco aqui no Mailton, ganhou a bola voltou pro time da ponte, recuperou, bola pra Ramon Carvalho, toca a bola na ponta, bola pro Mailton, ela na ponta, faz de conta que é pela ponta, o Eliel tá no meio, o Mailton não tocou, né? Não tocou o Mailton, mesmo assim ganha essa bola para a equipe da ponte, vem, briga ali com o Yuri, melhor pro Yuri que ganha essa bola, o árbitro tá pegando uma falta ali do Mailton, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery, 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Na enquete, 65% vitória da ponte.
17% para o empate. E o restante, 18%, para a equipe do Ituano. Jefferson Paulino, ele bate com a perna direita, faz a cobrança ali da falta. A bola voltou pela direita, era o Everton que estava na jogada, mas a bola acabou saindo para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. São 35 jogos, 15 vitórias da Ponte, 11 empates e 9 derrotas. Macaca marcou 54, sofreu 44 gols. O time da Ponte, as equipes já se enfrentaram por 5 campeonatos diferentes. No decorrer da transmissão, a gente vai contando a história desse confronto para você. João Brigatti, o treinador da Ponte. Marcinho é o técnico do Ituano. Já jogou na Ponte Preta o Marcinho, inclusive. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time do Ituano. Ponte a 7 jogos sem saber o que é uma vitória. O Ituano também. Bola para o time do Ituano. Bola aqui no campo de ataque, forte demais, ela saiu. Wesley Pomba. A bola sai para a lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazendo a cobrança no campo de defesa. Marcinho não só jogou na Ponte, como se declarou Ponte Pretano. Sim. Ele é de Campinas, né? Verdade. Campineiro, Ednei Melo. Boa equipe. Grande doutor Ednei. Nega véia, eu acredito que hoje vamos vencer de novo. Faz tempo que a gente não ganha uma, né, Ednei? Um abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui pro André Carelli. Trabalha lá na Ponte Preta também, tá sempre ajudando a Macaca lá, o Nenê Tonholo, vice de futebol da Ponte Preta também, falei há pouco com ele. O pessoal tá entendendo que a Ponte vai vencer, e eu também acho. Bora, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. O João Limírio Neto, se fosse uma cotovelada do jogador da Ponte, o VAR chamaria. Eu tô contigo, viu, ô João? Pra Ponte, tudo contra. Bola pra equipe da Macaca, bola aqui pelo meio. Vem o Gabriel, fez o passe no meio pro Beliel. Pro Gabriel, vai queimar dali pro gol. Ele não pegou legal, pegou o goleiro. Jefferson Paulino fica com ela. O chute saiu fraquinho, né, André? E na dobradinha, Eliel e Gabriel. Eliel deu um toquezinho na bola. O Gabriel acabou pegando muito fraco. Não pegou do jeito que queria, Gabriel Santiago. Bela defesa do Jefferson Paulino, que já repouso, continua 0-0, majestoso. Informação para a Pizzeria e Papagaios. O Walter Leite tá dizendo aqui, bora Ponte para a Série C, eu espero que o seu time vá para a Série C, tá bom, Walter? A minha mãe, Walter, dizia o seguinte, isso não é legal. Praga de urubu, rodeia, e você sabe, né, Walter? Um abraço, viu? Mas se ele não torce pra Ponte, Ponte, o Vitor Alessandro... Deixa ele, ué. Vamos, Ponte. Sou de Araçatuba, torcendo pra Macaca. Posso mandar 2 abraços? Mas eu espero que o time dele caia pra Série C, vai. Dudu Maravilha, não tá transmitindo o jogo do Galo Ituano hoje, Dudu? Que trabalhou lá na convenção, enfim. Um abraço pro nosso Dudu Maravilha, grande narrador também acompanhando a gente. E pro Seca Pimenteira do Alex Júnior, tá ouvindo também, viu, Carlos? Manda um abraço pra ele. Daisa Pandini, vamos Ponte, Alex. Grande abraço pra você também, viu, seu Seca Pimenteira. Tomara que seu time caia e a Ponte não. Bola aqui pela direita, trabalha a bola. Cuida do seu time, que a coisa tá feia lá. Tá feio lá. Aliás, cuidar dos dois, né? Porque acho que vai cair, o outro não sei não se vai subir. Bola aqui pelo meio, trabalha Ramon Carvalho, joga a bola aqui para Arthur, na ponta esquerda. Vem, volta a bola aqui pelo meio, 12-30. Eu já tenho muito problema, né? Então vou ficar só com o meu time aqui. Energia só pro meu. Bola aqui pra Macaca, vem Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. O Everton deu um talento no cabelo. Ah, como eu queria ter cabelo como o Everton. Eu pus um pouquinho, né? Quebrei financeiramente. Mas espero um dia, quem sabe, ficar igual a Franco Francisco. Bola aqui pelo meio, bola para Ramon Carvalho. Ramon Carvalho toca a bola pro Arthur. Linda jogada do Arthur. A 13 minutos do segundo tempo, toque para Ramon Carvalho. Ramon Carvalho para Arthur. Vai para a linha de fundo por baixo. Último toque foi do jogador do Ituano, hein, gente? Pra mim era escanteio, o árbitro não deu tiro de volta para a equipe do Ituano fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. Para você ligado nos canais Futebol Interior na Essência FM em 102,5, 98.5. Abraçando o Lucas Boa Pessoa, equipe técnica lá da Essência FM. O grande Gil Kleber. Pastor Josimar Fonseca, obrigado pela moral. Quase 14 minutos passados, primeiro tempo de jogo. No regressivo 31 para terminar o primeiro tempo. Majestoso, 33ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Te contei não. Ponte, Ituano e Ponte empatam. 0-0, Corsato. Campeonato Italiano, 9ª rodada, 2 partidas. Hoje a Udinese empatou com o Lecce pelo placar de 1-1 e a Fiorentina perdeu em casa para o Empoli 2-0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsa
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, o Felipe M, acho que ele não conhece a nossa transmissão, né? Ele tá colocando aqui, futebol interior, bela imparcialidade. Quem falou pra você que nós somos imparciais, Felipe? Hein? A transmissão do jogo da Ponte, não. Há 3 anos fazendo o trabalho aqui da Ponte e do Guarani, meu querido. Há 3 anos. Quem falou pra você que nós somos imparciais? Aqui temos uma equipe que transmite os jogos da Ponte Preta com a camisa da Ponte e uma equipe que transmite os jogos do Guarani com a camisa do Guarani. Sempre respeitando o adversário. Exatamente, viu? E só pra informar você que o futebol interior, a sede dele é em Campinas, né? Tá bom, ô Felipe? Há 3 anos fazendo aqui o nosso trabalho. Formiguinha, tá? Agora, quem falou pra você que nós somos imparciais, hein, meu querido? Lembrando que o trabalho é na Rádio Futebol Interior, né? Porque o site Futebol Interior, aí sim, com vem notícias e Ituano, bola aqui informações. pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, procurava aqui o Wesley, pomba, sai do gol, Kaique, pra fazer a defesa. Sai do gol, Kaique, pra fazer a defesa. O programa Conexão Texas. Tá dizendo aqui, se for dar a orelha pros comentários, tá enrolado. É que a gente tenta colocar aqui, mas não tem sangue de barata também, né? Como que é o nome do programa? Programa Conexão Texas. Ó. Onde é esse programa aqui, meu querido? É só pelo YouTube? Manda aqui que nós vamos dar aquela moral pra você. Obrigado pela audiência, viu? O Luiz Aparecido de Freitas. Tá ligado aqui com a gente. Valeu, meu querido. Obrigado, Osmar Dangar. Tá com a gente aqui, José Geraldo. O Paulo Roberto, também tá ligado, Hudson Batagim, valeu, um abraço. Batagini. Grande Hudson Batagini, obrigado pela audiência, eu não posso errar, viu, Hudson Batagini? Não, fala o sobrenome dele certo, pô. Eu não posso errar, viu, ele não erra, ele é perfeito. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Ramon, foi pro chão, falta em cima do jogador da Ponte ali, o Gabriel Santiago, foi pro chão, camisa número 20, o jogo tá parado, tá beijando a lona ali, viu, André? E foi de novo José Aldo, hein? Como tá batendo, Vossa Senhoria. Chegou abrindo a caixa de ferramenta, mas deu-lhe uma rasteira no jogador da Ponte, o Gabriel Santiago, que foi ao solo, falta frontal a meta do goleiro Jefferson Paulino, continua 0-0, informação para Café Canecão. Me deu um estalo, assim, uma saudade do que a gente não viveu, mas parece muito Dudu Ratamoto, ele fisicamente, né? Parece mesmo, parece o Ratamoto. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. É falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Vem pra bola Mailton, vai levantar, levantou, tocou na boca do gol. A bola passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pra equipe do Ituano fazer a cobrança. Ô Franco, fora do jogo aí, 17 minutos passados desse primeiro tempo, 0-0. Macaco e Galo Ituano, tá tudo igual. Carlos, 17 minutos aqui é onde o Ituano está tentando encaixar o seu jogo. Para mim, está um pouquinho, ligeiramente melhor posicionado que a Ponte. E a Ponte está tentando, Carlos. Visivelmente a gente nota um ânimo, um espírito nervoso na equipe, né? Alguns jogadores ainda sentindo a responsabilidade. Mas com o passar do tempo eu espero que vá encaixando. Tô gostando desse camisa 20 aí, Carlão. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola lá pro Ramon Carvalho na marcação, chega a zaga da equipe do Ituano, tira. Bola tá no campo de defesa, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Gabriela Andrade Santos, tá ligada com a gente. O Fabrício Rodrigues Galo, deve ser torcedor do Galo, né? Tem Fabrício Rodrigues Galo, Minas Gerais, querendo um golzinho no primeiro tempo. Valeu, Fabrício. A Ponte tá jogando com o Galo aqui também, né? É o Galo de Itu. Obrigado pela audiência. O Doni Silva. Os desfalques estão fazendo falta para a Ponte. Vitor Moreira, Vivi Vicente, Rejane Gomes, Luiz Aparecido Freitas, o Thiago Mendes, o programa Conexão Texas. Parabéns pelo trabalho. Vem bola para o time da Ponte, do meio. Chegou a zaga para tirar, mas o árbitro está pegando uma falta. O jogo tá parado, falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança no campo de defesa. Esse é o 5º jogo que o árbitro apita, e o Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Ele é baiano, 40 anos, professor de educação física. 5º jogo nesta Série B. São 3 vitórias do mandante, um empate, né? Uma derrota e um empate. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Lateral cobrado aqui pro time da Ponte. O Everton tenta tocar essa bola pelo meio, a bola acabou saindo. Sai pra lateral, último toque do José Aldo. Corre o campo todo também o Zé Aldo, hein? Agora tava aqui na esquerda. Ele é bom jogador. Joga a bola, cabeça na bola, a bola sai pra lateral. Lateral pra Ponte. O Everton bateu aqui o lateral. Faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio pro Eliel. Eliel pro Gabriel. Gabriel pro Eliel. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. O duro é que o Eliel cruzou e ele tinha que estar na área. A bola volta, próximo ali a faixa da Ponte Terror. Volta a bola pra Macaca, a bola pra Ramon Carvalho. Vai Ponte, Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Volta a bola pro Edson. Edson tenta fazer o passe aqui pela direita. Chega a zaga da equipe do Galo de Tutira. Bola volta pelo meio. Mas aí houve um confronto, né? Um combate entre jogador da equipe do Ituano e jogador da equipe da Ponte. Os dois jogadores ficaram sentindo ali, era o 8 contra o 8. O 8 do Ituano, o Mardan contra o 8 da Ponte. O Felipe Amaral, o jogo tá parado. O árbitro marcou falta pra Ponte, né, André? Próximo ao círculo central de meio campo, pelo lado direito. Os dois acabaram se chocando. O 8 com a Mardan do Ituano e o 8 da Ponte com o Amaral. Falta bem cobrada, bem marcada pelo árbitro, favorece a Ponte. Continua 0-0 majestoso. Informação para Bebidas Poti. O Leandro Lopes diz que a Ponte vai vencer 1-0 no primeiro tempo. Augusto Lima tá ligado com a gente. David Axel também tá ligado. Vivi Ponte Preta, Daniel Marcelino. O Michel Santo D tá com a gente também, valeu. Gente, eu vou ler aqui só o nome do povo, tá? Mas obrigado, viu, pela grande audiência aqui no YouTube. Inscreva-se em nosso canal, manda mensagem pra gente. Vem Ponte, Leonardo, faz o passe pro Everton. Lindo toque, levantou, tocou na boca do gol. Chega a zaga pra tirar. Rapaz, ele deu um chapéu no lateral da equipe do Ituano. Aí na hora de cruzar, cruzou errado. E agora o Fábio Santos vai tomar cartão, né? Não é possível que ele não tome cartão nesse lance. Se ele não tomar cartão nesse lance... Não vai levar. Rapaz, pegou o jogador da equipe do Ituano ali e pegou forte o camisa número 9, o Wesley Pomba. Não vai tomar, né, André? Não. O árbitro apenas marcou a falta. Me parece até aqui que o senhor Emerson Ricardo de Almeida Andrade da Bahia é de poucos cartões, meu caro Carlos Corsato. Ah, mas errou nessa, hein? Ô, Carlos. Que feio. E esse Martan aí jogou na Ponte já, cara. Jogou entre 2016 e 2017, é um meia. Ele veio do Palmeiras para Ponte Preta, já jogou na Ponte Preta, o Martan, mas já jogou no São Paulo, no Desportivo Brasil, no Palmeiras, no Ceará, no CRB, tava no Santo André e agora no Ituano. O Ituano que tem a volta do Juninho, né, que saiu da seleção brasileira e voltou a fazer parte do time do Ituano. O Ituano que é, né, o futebol do Ituano é tocado pelo Juninho Paulista. Vem o time de Itu, bola ali com o Emerson Urso, foi pro chão o Urso. Derrubaram o Urso ali, é falta pro Ituano, André. Mais uma frontal, a meta do goleiro Kaique França. O Emerson Urso, ele foi aí aterrado, próximo aí pelo lado direito ao círculo da grande área. Vamos ver ali quem vem para a cobrança. É sempre ele, Eduardo Persson na bola. Vem o Persson para fazer a cobrança da falta. Passamos da metade do jogo. Já passamos de 22,5. Vamos para 23. 22 para terminar no primeiro tempo. Você ligado. Canais Futebol Interior, YouTube, Facebook, Rumble, canal de áudio. Também na Essência FM. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça para trás. A bola passa, vai embora, linha de fundo. Fábio Santos meteu a testa nela. Terceiro escanteio pro Ituano, hein, André? E no levantamento do Persson, visava a entrada pelo setor esquerdo. Dois jogadores ali. O Wesley Pomba e também o jogador Emerson Urso. Último toque do Fábio Sanches, escanteio lado esquerdo. Eduardo Persson na bola. O escanteio agora aqui pelo lado direito. Vem o Persson para fazer a cobrança. É o primeiro pelo lado direito de defesa da Ponte. Esquerdo de ataque da equipe do Ituano. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. O Persson com chuteiras laranjas. Eu tenho uma chuteira dessa aí. E uma proteção na mão direita. O árbitro conversa com ele, o Emerson Ricardo de Almeida Andrade, 31 anos. 40 anos, ele é professor de educação física. Coisa chata isso, é baiano. Né, escanteio para a equipe. Depois você fala o que é chato, Corsato. Colocar a bola fora do lugar para ter escanteio, tem VAR, pô. Vem pra bola, Persson. Levantou, tocou na grande área. Kaique França. A bola tava passando dele. Voltou na ponta direita, bem cruzamento, levantamento, a zaga da Ponte tira. A bola volta pro time de Itu. Levantamento na boca do gol. Leonardo tira, a bola voltou pro Ituano. Zé Aldo queimou dali, bateu pro gol.
pra fora, passa, vai embora. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. João Carlos Calafate, tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, Neuri Menezes, Rejane Gomes, o Bruno Mariano, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, você ligado conosco, vem o time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, a zaga da equipe do Ituano, tira a bola, volta com o Urso bate na bola, a bola voltou pro time da Ponte, foi pro chão ali o Fábio Sanches, o jogo tá parado, falta pra Ponte fazer a cobrança, e atenção torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Aproveite o tempo porque ele passa. Ai, como passa, por isso aproveite cada segundo porque o tempo passa. 25 passados deste primeiro tempo, 20 no regressivo para terminar o jogo no primeiro tempo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 33ª rodada, Majestoso. Ponte, Ituano e Ponte vão empatando. 0-0 no Majestoso, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Marcelo. Mais cedo pelo Campeonato Espanhol, 10ª rodada, o Valência bateu o Cádiz por 2-0. Já no Campeonato Inglês, o líder Tottenham venceu mais uma, 2-0 para cima do Fulham. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos Corsa. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Ah, como eu espero! Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Ô Frank, fala do jogo aí. 26, primeiro tempo, Ponte Ituano 0-0. Carlos, a Ponte deu uma boa melhorada, né? Já traz um pouco de dificuldade para o Ituano. Mas o time da Ponte me parece, assim, alguns jogadores excessivamente nervosos, Carlos. Precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade, o Mailton entrar de uma vez no jogo. E tô gostando do camisa 20, Carlão. O Gabriel aí, o Gabriel Santiago. Tô gostando, Carlão. É cedo ainda, mas pela amostra tá interessante. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Você ligado na Essência FM 102,5, 98,5. Juizão tá falando ali com o Urso e com o Mailton. Os dois jogadores, tá? Dando uma prensa lá nos caras, no meio campo. FM 102,5, 98,5 Essência FM. No FM tem futebol pra você. Na Essência, junto com os canais Futebol Interior. E sexta-feira tem mais futebol, hein? Tem Ponte Novo Horizontino, tem Guarani em campo também. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, jornada esportiva começando a partir das 8h30 da noite. Você ligado conosco, canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. ST Soldas e Abrasivos 982 50 0410. ST Soldas e Abrasivos. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Ponte vem, bola com o Arthur, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, toca a bola ali para Ramon Carvalho, briga ali com o jogador da equipe do Ituano, ganha, o Zé Aldo, falta, e agora o Mailton vai tomar cartão, hein? Jogador da Ponte toma cartão amarelo primeiro do jogo, André. O José Aldo deu 2 ceias, não tomou cartão, agora o Mailton, a primeira que ele pega, o José Aldo, é amarelo para ele. Cartão amarelo para o Mailton, ele que estava pendurado, é o primeiro do jogo. Ele não enfrenta na próxima sexta-feira no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino. É isso, o Mailton tomou cartão amarelo, estava pendurado da forma. A Ponte não pode reclamar, não, que o Fábio Sanches há pouco teve uma jogada também que era para cartão e o árbitro não deu. Números do jogo aí, tem, Corsato? Pega pra gente lá os números do jogo. Escanteios são 3. 3 escanteios pra equipe do Ituano, nenhum pra Ponte. Bola pra equipe do Ituano, bola aqui pro campo de ataque. O Everton deixa a bola escapulir, a bola saiu pra lateral. Números do jogo, Corsato. 51% de posse de bola pra Ponte. A Ponte ficou muito tempo atrás na posse de bola, mas nesse momento tá com 51% de posse de bola. Ituano com 49%. A Ponte teve uma finalização ao gol. O time
time do Ituano, 2 finalizações. Números do jogo. Deixa eu só dar um toque pra galera que tá no YouTube, né? Tá muita gente no YouTube, já passamos de 400. 435 agora. Tá bombando, dá um like tá lá bombando. na nossa transmissão. Obrigado todo mundo pela audiência. Você que é anti também, não tem problema. Manda lá sua mensagem e eu vou falar o seu nome aqui. Só não vou ler a mensagem porque tem muitas aqui, mas o seu nome eu vou falar, não tem problema não ser antes, manda lá a sua mensagem. E aqui a gente não pede pix não, tá? Não tem QR Code pra você ajudar a transmissão, nada disso. Bola pra Ponte, olha pro Mailton, apareceu na cara do gol, vai fazer, tentou por cobertura, Mailton. Ah, Mailton, eu não sei se ele tava impedido, que parece que tava. Mas não pode perder um gol desse, né, André? Ah, ele tava impedido, mas não pode, como você disse. Saiu na cara do Jefferson Paulino, era só escolher o canto e mandar pra dentro. Ele mandou nas mãos do goleiro do Ituano, mas tudo isso não valia, jogo paralisado, lance favorável Ituano, continua 0-0 majestoso, informação para a Prane Alimentos. Ainda bem que não valia nada, né? Porque senão ele tinha perdido um gol incrível. Toque de 30, o Felipe Marques, mesa de soma aqui dos canais Futebol Interior, anotando 30 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0. Você ligado nos canais Futebol Interior, Essência FM, Rádio Ed Pira Esportiva de Piracicaba e também na Rádio Futebol na Canela. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça pra trás, pra fora. Rapaz, o Arthur foi ajudar, quase que ele atrapalhou. Escanteio pro Ituano, André. É, e no lateral cobrado, ó, o Arthur foi tocar de cabeça, quase que ele joga no canto baixo direito do Kaique França, que estava batido. A bola saiu do outro lado, linha de fundo, é escanteio, lado esquerdo, favorece Ituano. Eduardo Persson, camisa 10 na bola. O Jace tá ligado com a gente, Ciro Paulina também, o Fábio Bruno, que é anti, mas tá com a gente. Obrigado, Fabião. Obrigado pela audiência. É escanteio para a equipe do Ituano, é o 4º escanteio para os caras no jogo, hein? 4 escanteio para os caras no jogo. Ele pôs a mão na bola, bateu, levantamento, toque, a zaga tira, a bola volta pro time do Ituano, vai queimar dali, o Martão bateu pro gol, pega na zaga da Ponte, a bola volta aqui pelo meio, vem o Eduardo Persson, não domina, ela sai. Vai embora, lateral pra Ponte, campo de defesa, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 31,5 no regressivo, 13,5 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você no Majestoso. O estádio mais lindo do mundo, na minha opinião. Ponte e Ituano vão empatando 0-0, placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. ABC e Avaí abrem a 34ª rodada da Série B na quinta-feira, às 7 horas da noite. Na sexta-feira, você já falou, Guarani e Botafogo, Novo Horizontino e Ponte Preta jogam às 9h30, mas antes, às 7 da noite, tem Ceará e Sport. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. São 517 votos na nossa enquete, hein? Olha só, 67% Ponte, 17% empate. O restante aqui para a equipe do Ituano, 16%. Mailton para fazer a cobrança de falta para Ponte. Canto esquerdo, levantou, tocou na boca do gol. Eliel de cabeça para fora. Não era o Eliel, não. Era o Edson. Zagueirão apareceu ali, meteu a testa na bola, ela foi embora na linha de fundo. Quase o primeiro gol da Ponte, André. E por muito pouco o Edson não abre o placar. Na falta muito bem cobrada pelo lado esquerdo, ele apareceu no meio da zaga do Ituano, subiu, testou forte de cabeça. Jefferson Paulino batido, a bola quase beijou o poste superior direito e foi embora. Tiro de meta para Ituano, continua 0-0, Majestoso. Informação para Restaurante do Dadá. Como que é o nome do auxiliar número 1? Auxiliar número 1 é o Edevan de Oliveira Pereira, baiano, 28 anos. Agora, ele gosta de levantar a bandeira. Agora há pouco ele levantou a bandeira num lateral que o Everton bateu. Ele levantou a bandeira, depois ele abaixou. Não tem impedimento no lateral. E agora ele marcou impedimento nesse lance de novo. E aquele lance do Mailton, se o Mailton faz o gol, eu não sei não, hein? Teria que olhar. Se o Mailton faz o gol, teria que olhar, porque a bola veio do Fábio Sanches no campo de defesa. Vem Ituano, vinha pro campo de ataque. Fábio Sanches toca para trás, a bola volta pro Kaique. Kaique não quis pegar na bola com a mão, mas ali eu acho que não configurava o recuo, não. Mas, por via das dúvidas, né?
ele acabou saindo com os pés. A bola voltou pro Edson, falta, o jogo tá parado. Campo de defesa, falta do Pomba. Ó, esse é Pomba, tá? O Pombo é da seleção, o Richarlison. Esse é o Wesley Pomba. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, era pro Eliel. Chega a zaga da equipe do Ituano para tirar. Ponte jogando no esquema 4-5-1, pelo menos é o que eu vejo aqui. Daqui a pouco o Frank vai falar. O Eliel fica na frente e a Ponte tenta fechar o meio campo aqui. Bola pro Leonardo, toca a bola na ponta. Bola pro Everton, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Era pro Mailton. Aí o Urso foi na marcação para cima do Mailton. E agora vai ter que tirar essa bola ali. O Arthur veio na briga com ele. Próximo ali da ponta, error da Ponte Chopp. Saiu para lateral, é lateral para Ponte. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Toca Ramon Carvalho, bola aqui pro Fábio. Fábio Santos toca a bola pro garoto Edson. Camisa número 3. Edson, chuteira laranja. Faz o passe aqui na direita. Pro outro, chuteira laranja, que é o Everton. Mas aí acabou o campo, né? Bola saiu para lateral para a equipe do Ituano, fazer a cobrança. Oi. Você falou do Pomba, né? Eu conheço um colega de rádio e tem um apelido de Pombo. Aí perguntaram para ele por que do apelido. Ele falou que ele só fazia caca e ficou como Pombo. Cuidado com o que falamos aí, né? Porque você sabe, né? Hoje, você sabe como é, né? Sabe como é, né? Mas tem o Pombo, né? Que é o mais famoso, que é o Richarlison, né? Não, esse Pombo já é diferente, né? Porque ele tem o peito estufado, igual o Pomba. Isso. Então, mas o Pombo que eu conheço é porque ele só fazia caca. Aí ficou apelidado como Pombo. David Axel, olha o nome do cara, rapaz. Que nome bonito, hein? Bora, Ponte, escreveu ele aqui. Vem, o time do Ituano, bola aqui pro campo de ataque. Felipe Saraiva, cruzamento, levantamento na boca do gol. Vai passar por todo mundo, sai, vai embora. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa para Sim, a maior concessionária Fiat da região. Concessionária Sim. Comentário do jogo. Frank Francisco, sim. Fala do jogo aí, Frank. Carlos, realmente. Vai lá, Carlão. Já você fala, porque vem de novo o Ituano. Bola aqui pro campo de ataque, Kaique fica com ela. Todo de amarelo, o goleirão da Ponte. Vai agora você, Frank. Carlos, realmente você tem razão. Eu tinha falado até com o Marcelo aqui em off. A Ponte realmente está no 4-5-1. O Eliel está brigando lá na frente. Quando a Ponte tem a bola, a Ponte desce, procura descer em bloco, mais compactada. E está sendo muito interessante. O Everton tem chegado até bem. E vem o time do Ituano. Bola ali pelo meio. Bola pro Saraiva. E trouxe a bola para a perna direita. Vai queimada ali. Bateu pro gol. Foi travado. Rapaz, ele tirou o Everton. E se o Leonardo não tá ali esperto, ia dar trabalho pra nós, hein, André? Aí o Leonardo botou um pé de ferro ali. O Saraiva foi até o caiu no chão. E realmente, se ele não trava, com certeza ia dar um trabalho. Continua 0-0, majestoso. Informação para a consultora Patriani. O palpite Bet tá dizendo que quem perder cai. Quase certo, viu? Faltando aí mais 5 rodadas depois dessa. Essa é a rodada que fecha, esse é o jogo que fecha a 33ª rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. Depois dessa, mais 5 rodadas. Vamos patrocinar nós, pô. Vem bola aqui pro time da Ponte. Vem pro cruzamento, último time do Ituano. Cruzamento, último toque do Felipe Amaral. É escanteio, André. É o 5º escanteio pro Ituano. O segundo aqui pelo lado esquerdo. Bola pro Ituano na grande área. E o Ituano aperta, como você disse, 5º escanteio, vem para a cobrança lá de esquerdo, Eduardo Persson na bola. Já passamos de 500 no YouTube. Obrigado você pela audiência. Vem com a gente. Não tem problema, é antes, eu vou falar seu nome aqui. Eu não vou ler a mensagem, mas vou falar seu nome. Obrigado pela audiência. Eduardo Persson, vem ele para fazer a cobrança. Levantou, fechado na boca do gol. O Kaique não foi. Mas o árbitro tá pegando uma falta. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. O Wilson Correia, Edilson Roberto, Bruno Mariano, Luiz Aparecido Freitas, Regiane, Thiago Mendes, o Michel Santodê, Daniel Marcelino. Tá todo mundo com a gente. A bola vinha pro campo de ataque. O jogo tá parado, José Aldo tá no chão.
O jogo tá parado, falta pra equipe do Ituano fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vem trabalhando bola aqui o Galo, o Ituano, bola para Felipe Saraiva, tá na ponta esquerda, faz o passe no meio para José Aldo na esquerda virou, tocou bola para Richard fez a finta, passou pelo primeiro, pelo segundo, trouxe bola na grande área, vem o toque na boca do gol, na marcação chegou a zaga, voltou pro Felipe Saraiva, trouxe a bola pra perna direita, fez a finta, foi travado, vai tentar bater com a esquerda, chegou o Leonardo, tirou, a bola voltou pelo meio, o Gabriel Santiago tentou marcar, a bola voltou pro time do Ituano, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sai Kaique França. Levanta voo, pousa com ele em seus braços, o goleirão da Ponte e põe a Ponte pro campo de ataque. Bola para Mailton, tá na ponta, próximo ali da faixa da torcida jovem, da Ponte Terror. Já virou, trabalhou bola aqui na ponta direita, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Bola pro Everton, capricha, meu querido. Ô, Everton, capricha aí, né? Aí foi cruzar, nem esperou a bola chegar no pé dele, já meteu o cruzamento, a zaga da equipe do Ituano tirou, a bola voltou ali pelo meio, bola para Martin tenta fazer o passe, o árbitro dá vantagem porque a bola voltou pro time do Ituano ainda, bola para Felipe Saraiva, base na Ponte Preta, o Felipe Saraiva rodou por muitos clubes, jogou no Maringá, jogou na Internacional de Limeira, esteve no Avaí e agora está no Ituano, é titular do time do Ituano, menino Felipe Saraiva que começou bem na Ponte Preta, acho que o Felipe Saraiva poderia ter sido melhor aproveitado na Macaca, bola para Felipe Amaral trabalha a bola na ponta esquerda, virou, tocou a bola pro Arthur, tá sozinho ali, próxima faixa da Ponte Terror, fez que ia cruzar, não cruzou, refugou, voltou, trabalhou um pouco mais atrás, bola na ponta pra Ramon tenta fazer o passe do meio pro Mailton, tentou tocar, a zaga tirou, a bola voltou, passou por cima do Leonardo, e aí vem o Cauã Richard, ganha essa bola aqui pra equipe do Ituano, que nome bonito também, hein? Cauã Richard, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vai, macaca! Vai, nega véia, macaca, querido amor da minha vida, sou louco por você. Fala, André. Mandar aí a 2 ouvintes ilustres, ao nosso querido Família, aquele alô para o Lucas de Souza e também para o Albert Cavalcante. Vem, o time da Ponte trabalha a bola aqui pela ponta esquerda, Ramon Carvalho, vira o jogo, trabalha a bola para Gabriel Santiago, vem o Gabriel Santiago fazendo a sua estreia hoje com a camisa da Ponte, jogando com a camisa 20, ele que veio do Náutico, o Polvidiero também veio do Náutico, o Souza veio do Náutico, mas já foi embora. Trabalha a bola ali pelo meio, volta a bola para Ramon Carvalho pro Mailton, falta! Na meia esquerda, o árbitro tá parando para marcar uma falta, é falta para a equipe da Ponte. E rapaz, o árbitro tá vindo aqui, tá vindo aqui para olhar o jogador da equipe do Ituano, falta para a Ponte de meia esquerda, campo de ataque, André. Do outro lado, e me parece que quem fez a falta foi de novo o José Aldo, e aqui está caído do lado esquerdo, no setor esquerdo de ataque da equipe do Persson. Do Ituano, e o Persson, ele levou ali um chega pra lá do Leonardo, e que foi só na bola, diga-se de passagem, mas está lá se retorcendo em dores. Nesse momento autorizado o departamento médico do Ituano Parinté, e quem pegou no lance anterior o jogador da Ponte foi o camisa número 2, o Yuri, ele que pegou o jogador da Ponte lá no ataque da Ponte, e aqui o Leonardo acabou se chocando do lado esquerdo com o jogador Eduardo Persson. Só para registrar aí os ferroviários, a torcida do Ituano presente no gol de fundo, chamado gol da linha do trem, presente no estádio Moisés Zucarelli, continua 0-0, informação para Iga Atacado. Falta para Ponte, Mailton para fazer a cobrança na falta, meia esquerda, campo de ataque. O Mailton é o homem da bola parada no time da Macaca. O Paulo Baia está no banco de reservas, também faz essa função, e o Elvis, claro, quando está em campo, faz esse trabalho, mas o Elvis está suspenso, por isso não está em campo hoje. São 3 jogadores suspensos, Gé, Elvis e Felipinho, além do Matheus Silva, vetado pelo departamento médico da Macaca. É falta para Ponte, 43 passados, primeiro tempo de jogo, 2 homens na barreira, vai Mailton para fazer a cobrança de falta, bateu direto pro gol, para fora, passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Jefferson Paulino fazer a cobrança, Canais Futebol Interior, Essência FM, Rádio Edpira Esportiva, Rádio Futebol na Canela, que nós torcemos por você.
Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 98250 0410. ST Soldas e Abrasivos. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Tem jogador da Ponte caído, dá pra gerar o tempo, aproveite cada minuto, porque o tempo passa, ai como passa. 44 minutos passados do primeiro tempo, no cronômetro 1 minuto, teremos acréscimos, claro, né? Para terminar o primeiro tempo, Estádio Moisés Lucarelli, 33ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, o 36º confronto na história entre Ponte Preta e Ituano. Tá empatado tudo igual, 0-0, Corsato. Bom, Campeonato Brasileiro, Série A, 29ª rodada, ia começar amanhã com o jogo entre Fortaleza e Botafogo, mais a CBF. Por que ia? Porque o Fortaleza, ele vai disputar a final da Copa Sul-Americana no sábado, né? E o jogo estava marcado para terça-feira, mas a CBF resolveu deixar esse jogo para depois da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e Botafogo. Não tem data marcada ainda. E na quarta-feira, portanto, teremos o jogo entre Fluminense e Goiás às 7 da noite. Também Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, além de Atlético Paranaense e América abrindo essa rodada. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Mais 45h30, vamos até 46, meia hora já foi. Canais Futebol Interior, aqui, 30 segundos já foram, né? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Lateral pra Ponte, vem ali o Leonardo, foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro deu falta pra Ponte, o jogo tá parado, é falta pra Macaca. Vamos ver se ele vai acrescentar mais um minuto aí, né? Não, pegou a bola, quis saber de conversa não. Ele tá com pressa, hein? Quer acabar o jogo. Aponta o centro do gramado. Emerson Ricardo de Almeida Andrade, baiano, 40 anos, professor de Educação Física. Final de primeiro tempo, majestoso, Ponte e Ituano empatam 0-0, Canais Futebol Interior. Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Jogadores vão saindo aqui, assim que tiver jogador no gramado, o André chama, deixa eu pagar os teasers. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. E aí, André, saída dos jogadores no gramado. Vamos ouvir Felipe Amaral. Comentar se o clima de importância desse jogo deixou a equipe um pouco mais ansiosa nesse primeiro tempo. Boa noite. Boa noite. É claro que é um jogo difícil, uma equipe muito difícil como é do Ituano, confronto direto, mas creio que a gente entrou focado, a gente teve algumas oportunidades, infelizmente não conseguimos matar, mas agora é pro intervalo descansar um pouco, cabeça no lugar que o gol vai sair na hora certa. Tá, e este Felipe Amaral, meu caro Carlos Corsato. Legal, esse o André Luiz, pegando aí a palavra do Felipe Amaral, jogador da Ponte Preta, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Eduardo Persson. O Marcinho tem pra falar pra gente voltar no segundo tempo e sair com a vitória se Deus quiser. Tá, e essa palavra de Eduardo Persson, a meia do Ituano, meu caro Carlos Corsato. E aí, falta mais um? Então vamos lá, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Muito bem, você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, o Frank. Teaserzinho seu aí pro comentário, daqui a pouco o intervalo do jogo no comando do Marcelo. Ponte e Ituano empataram no primeiro tempo 0-0. A nega véia não tá conseguindo vencer o Galo de Itu. É uma partida que a gente pode dizer equilibrada, Carlos. Em alguns momentos o Ituano teve um pouco melhor que a Ponte. A Ponte soube trocar
o jogo e a Ponte retomou, até teve um momento que o Marcelo falou da porcentagem de bola da Ponte, né? E que havia subido um pouco. Mas, Carlos, eu digo o seguinte, o medo de perder tá tirando a vontade de ganhar dos dois lados, viu? Gabriel André, tá ligado com a gente, valeu, querido. A Cacilda Helena tá mandando um carinho aqui pra gente, obrigado, Cacilda. Sempre bom o carinho, viu? Edna Rocha, Alexandre Araújo, tá dizendo que é jogo de Série C. Luizão, Paulo Roberto, Edilson Roberto, nota do jogo, 0-0 placar. Wilson Correia, difícil, muito difícil, mas tem que ter tranquilidade. Tá legal, então, vamos pro intervalo, daqui a pouco o Marcelo comanda o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Vai participando com a gente, Facebook, YouTube, canais de áudio do Futebol Interior e também da Essência FM. Manda pra gente a sua mensagem no FM 102,5, 98.5, também na Rádio Futebol na Canela e na Rádio Pira Esportiva de Piracicaba. Obrigado todo mundo pela audiência, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado, um bairro muito desejado de Campinas. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. Até a piscina é diferenciada. Pega sol o dia todo e fica acima do nível da rua, garantindo sua privacidade. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. E tem uma bela vista para a reserva natural. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Essência. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato.
Sim, estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior, são 8 da noite, mais 53 minutos. Também conosco Essência FM 102.5, 98.5 nas duas frequências. É de Piracicaba e também Rádio Futebol na Canela. Rapaz, 33ª rodada, Ponte Preta e Ituano, o primeiro tempo já se foi. Bom público no estádio Moisés do Carelli, 0 para Macaquinha, 0 para o Ituano. Comentário do jogo aqui nos canais Futebol Interior com o nosso Frank Francisco. Qual foi a do jogo no primeiro tempo, Frank? A bola é tua. Marcelo, as equipes se respeitaram bastante, né? Até falei no destaque rapidinho que o Carlos pediu, que a questão aí era assim, o medo de perder tirou a vontade de ganhar. Mas as duas equipes fizeram uma partida, para mim, taticamente muito parecidas. A Ponte está num 4-5-1, só Eliel na frente. Quando a Ponte desce, ela está fazendo isso de uma maneira compacta, né? O Everton até tem chegado bem, ele errou, acho que de todas as descidas, ele errou 2 jogadas só. As outras ele foi bem, e aí eu senti falta do Gé, porque a bola veio pelo alto. E se a gente tivesse o Gé ali, aí seria uma jogada muito interessante. Como o Eliel, muitas vezes ele sai para a beirada para fazer essa jogada, até o Carlos num lance ainda falou, o Eliel saiu aqui embaixo para fazer a jogada, mas ele cruzou, mas ele tinha que estar lá na área para concluir. Então assim, hoje eu estou sentindo falta do Gé. Honestamente falando, era um jogo para o Gé estar em campo. Mas a partida é muito parelha, a gente não pode reclamar de nada, a arbitragem, ela tá... Para mim, uma arbitragem boa. Ele procurou conduzir o jogo de uma maneira mais segura. Demorou para dar o cartão, como o Carlos falou, mas vários outros jogadores também do Ituano poderiam ter tomado esse cartão. E ele aplicou o cartão aqui, se eu não estiver errado, um cartão só, né, para o Mailton. E até aqui a arbitragem, viu, Marcelo? Eu não tenho o que acrescentar, para mim, segura. O jogo foi isso, um jogo muito disputado, mas as equipes se respeitaram demais. E o que eu tentaria pelo lado da Ponte, Marcelo, como o Mailton já não vai estar na próxima partida, eu agora entraria com o Paulo Baia. Esse menino precisa ter uma oportunidade, bate bem de fora da área, e como o jogo tá meio lá e meio cá, tenta com ele. E o menino camisa 20 aí, o Gabriel Santiago, pela amostra, deixou-nos assim com um saborzinho de... Podemos ver um pouco mais. Inteligente, parece que gosta da tabela, gosta do toque rápido, aproximação, puxar a jogada fazendo facão, né? Da ponta por dentro. Não é um bem armador, ele é um ponta de lança. Mas gostei, interessante. Falou, Marcelo. Falou então, Frank. Muito bem, tá aí o nosso Frank Francisco, 8 da noite, mais 56 minutos. Vou fazer o seguinte, eu vou para mais um intervalo, daqui a pouquinho eu vou passar as estatísticas do jogo e vou resenhar com a galera que tá com a gente aqui. E é claro, mais informações para você do placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura
por economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Marcelo Corsato. Sou Joe, aqui nos canais Futebol Interior. Hoje eu tô com a macaca nessa segunda-feira, 23 de outubro de 2023, ó. Coração daquele jeito. Daqui a pouco vou tomar um remedinho, porque não tá fácil, não. Pra Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, ST Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti e Prone Alimentos. Ó, deixa eu mandar abraço pra rapaziada aqui do Facebook. Você que tá junto com a gente, obrigado. Luiz Carlos Montanher, jogando em casa com 3 volantes. Coloca óculos, Baia e o Pablo. Deixa eu ver quem mais aqui. Marcelo Francisco, pessoal, manda acender os refletores. Ninguém tá enxergando a bola, não chuta a ponte. Parece que está jogando pelo empate. Bom, 50% de posse de bola para cada equipe, 2 finalizações da Ponte, 4 do Ituano. Realmente a Ponte está chutando pouco. Nenhum escanteio para a Ponte no primeiro tempo. 5 tá na tela aqui para o time do Ituano. 8 faltas a Ponte cometeu, 10 o Ituano. 74% de precisão dos passes da Ponte Preta, 72 do Ituano. A Ponte desarmou 6 vezes. O Ituano 5 cartões amarelos, 1 no jogo. O Ivan Oliveira tá com a gente. Roberto Santos, que jogo sofrível de assistir. A rapaziada aqui, a nossa audiência, Carlos, nas redes sociais não tá gostando do jogo não, viu? Anderson Luiz Grigoleto, fala Grigo, vamos macaquinha difícil, hein? O Moni Fernandes, ST Soldas e Abrasivos com Futebol Interior, valeu pela parceria. Um abraço pra rapaziada aí da ST Soldas e Abrasivos, tamo junto. Rafael César, tem que pôr esse time pra cima. Depois ele solta um palavrão aqui. Ô Corsato. Oi. Rapidinho, já que você tá lendo as mensagens, as equipes estão voltando, mas essa aqui eu vou ter que colocar no ar, cara. O Magnata. Aí entre aspas, entre parênteses, o benfeitor. Já gostei, né? Escreveu, boa noite, bela transmissão, sou de Orobó, Pernambuco, torço pelo esporte, vamos meu leão, vamos ser campeão. Hoje vai ser menos de 3 gols na partida. Acho que vai dar empate, tá dizendo aqui o Magnata. O benfeitor. Aliás, obrigado pela vitória do seu esporte ontem, tá bom, Magnata? Vai começar. Ó, a Raicinha tá dizendo que 5 escanteios e 1 gol pra ela, tá bom. 5 escanteios já foram. A Caroline Silva, 3-1 pro Galo, vai começar o segundo tempo. Ele volta com os senhores. Carlos Corsato. Apita o árbitro. Tem bola rolando aqui nos canais Futebol Interior e do Majestoso. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. No segundo tempo, quem começou jogando foi o time do Ituano, mas já perdeu a bola. Mailton, falta. Jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Vai, macaca, vai, nega véia. Vai, Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Bola para Kaique. Kaique França trabalha a bola aqui pelo meio, daqui a pouco o André informa se tivermos alteração. Bola pro Arthur. Arthur trabalha a bola aqui na ponta, fez o passe no meio. Fez o passe, toca a bola para Ramon Carvalho. O Eliel apareceu, pediu. O Ramon Carvalho foi tocar pro Gabriel. Tocou errado, mas o Ramon tava sozinho com a bola, meu. Não conseguiu achar um companheiro. E aí, o jogador da Ponte fez falta, o jogo tá parado. É falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança. No campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos, 982 50 0410. ST Soldas e Abrasivos.
Deixa eu abraçar aqui o Batata. Tá ligado com a gente. Eu não vou tentar achar aqui onde o Batata tá, porque ele tá sempre em um lugar diferente, né? Mas é lá pros lados de Rio Preto. Um abraço, Batata. Sofrendo, como sempre, aqui com a nossa Ponte Preta. A Neuza tá em Hortolândia. Tá ligada no FM 102,5. Oi, Neuza. Obrigado pela audiência, querida. Seja bem-vinda, tá? Bola pro time do Ituano. Bola com Felipe Saraiva. Passou pelo primeiro, pelo segundo. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Pega na zaga. A bola volta. Volta pro time do Ituano. José Aldo vira o jogo. Trabalha a bola na ponta esquerda pra Cauã. Cauã. Cruzamento. Levantamento na boca do gol. Arthur. Sobe no segundo andar. Tira essa bola pra ponte. Bola pro Mailton. É pra correr o Mailton, chuteira rosa do Mailton, vem Claudinho na marcação pra cima dele, Mailton trouxe na grande área, passou por um, passou por dois, não passou pelo terceiro. Aí o torcedor aqui do meu lado toca a bola, mas o Mailton não tocou, mesmo assim deu certo pra ponte, bola pro Santiago, vai queimar dali pro gol, pra fora! Passe, vai embora! O errado que deu certo, o Gabriel Santiago pegou de frente pro gol e bateu. Ela subiu linha de fundo, tirou de volta pro Ituano, André. E que paulada do Gabriel Santiago. Ele telegrafou na altura da meia-lua da grande área, lado esquerdo e chutou forte, perna esquerda. A bola por sobre a meta do goleiro Jefferson Paulino, que ficou assustado. Tiro de meta para o Ituano, 0-0 majestoso, e as duas equipes são as mesmas para a segunda etapa. Informação para Iga Atacado. Deixa eu abraçar aqui o Francisco Rocha. Mandou mensagem aqui no WhatsApp, 989-89-3526. Tá na tela para você, o WhatsApp dos canais Futebol Interior. O Marcelo tá mostrando aí, ó, com o dedo para você que tá no YouTube e no Facebook. Para você que tá no canal de áudio, 989-89-3526. 19 o código de área aqui de Campinas, tá? Francisco Rocha, São José dos Campos. Vamos, Ponte, Macaca querida. Coloca ele aqui, obrigado, Francisco, pela grande audiência. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Canais Futebol Interior, Essência FM, Rádio Ed Pira Esportiva e também Rádio Futebol na Canela, que nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Sem alteração para o segundo tempo. As equipes com os mesmos times, os mesmos 11 que entraram para cada lado. Vem Ponte, Felipe Amaral. Passou pelo primeiro, pelo segundo. Lindo toque pro Everton. Vem cruzamento, levantamento. O toque pro Eliel. Defesaça do Paulino. E foi com os pés. Não foi com o braço, não. Mas que lindo toque, que linda jogada na Ponte. Parecia jogo de videogame. Quase o gol da Ponte. O Paulino tirou com os pés, André. E que lindo toque de letra do Felipe Amaral. Ele serviu o Everton, que cruzou. O Eliel tocou na bola e ia fazendo o gol. Jefferson Paulino com os pés pra fora. Olha a Ponte. Mailton pra bola. O primeiro escanteio pra Ponte no jogo. Com 4 minutos do segundo tempo. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Ituano, tira. Sobe a zaga do Ituano, tira. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vem o time do Ituano, bola aqui pro campo de ataque. Olha o Saraiva, Kaique França. Teve que sair da área de cabeça para tomar essa bola para a Ponte, e a Ponte quase que fez o seu gol. Ponte com 5 minutos fez mais do que fez todo o jogo no primeiro tempo. Bola para Macaca, ela pro Eliel, toque do Santiago, chega Claudinho. Quis saber de conversa, não jogou para lateral para Ponte, tem pressa. O Everton bate, toca a bola para Leonaldi. Leonaldi pro Everton, o Everton para Leonaldi. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque do Santiago de cabeça. Vai ficar pro Arthur, aqui na ponta esquerda. Corre para cima dele aqui o Yuri. Arthur, linda a finta, ganhou. Vai entrar na grande área, foi pro chão. Foi pro chão, tá sentindo o Arthur, tá fora do campo, não precisa parar o jogo. Ponte com 10, vem bola pro time do Ituano, bola ali com o Jefferson Paulino, ele abre bola pra Cauã Richard. Cauã Richard, 5 minutos, toque eletrônico, mesa de som dos canais Futebol Interior, da Essência FM também, Ed Pira Esportiva, Rádio Futebol na Canela, bola pra equipe do Ituano, bola pro José Aldo, perna direita, fez o passe longo, era pro Urso, a bola saiu. Lateral pra Ponte, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Vamos pra cima, Ponte, tá dizendo aqui o ouvinte, aqui de Estrela do Oeste. Manda seu nome pra gente
por favor, meu querido, você de Estrela do Oeste. 989-89-35-26. Tem VAR lá pro jogo, para aquele lance do Arthur, hein, ô André? O árbitro está conversando com o pessoal do VAR, o jogo paralisado, continua 0-0 no segundo tempo. Nada aconteceu e ele mandou seguir, o Arthur vai cobrar na lateral, continua 0-0 majestoso. Informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. No WhatsApp aqui, ó, me chamo Rogério Gonçalves, falo de Floripa. Tá bem, hein, Rogério? Tô na audiência pelo aplicativo Radiosnet. Vai, macaquinha querida do meu coração, 1-0. Já tá bom, coloca ele aqui. Abraço a todos. Vem Ponte, olha o Santiago, perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol. Pra fora! Passe, vai embora, queimou a trave esquerda do Jefferson Paulino. Quase o primeiro gol da Ponte, André. E o menino, o Santiago, Gabriel Santiago, vai se destacando no jogo. Dessa vez ele foi levando de perna esquerda. Chutou forte. O goleiro Jefferson Paulino não chegaria nessa bola, chegou atrasado. Por sorte, a bola passou à esquerda de sua meta. Tiro de meta para Ituano, continua 0-0 majestoso. É a Daniele, que tá ligada com a gente em Estrela do Oeste. Ô Daniele, obrigado, querida. Beijão pra você, obrigado pela grande audiência. Vai mandando mensagem aqui, 989-89-3526. Pode participar pelo YouTube também. Fique à vontade, Facebook. Vem o time do Ituano. Bola com o Felipe Saraiva, vinha na marcação. Chega Leonardo, tira. Era o Felipe Amaral que tava por ali, toca a bola para Leonardo. Ele perdeu, a bola voltou pelo meio. Fábio Santos, meu Deus. Bateu no urso. E quase que vai pro gol, Kaique França fez a defesa, André. O detalhe é que no chute do Fábio Santos foi muito forte, a bola explodiu no urso e atento, Kaique França fez a defesa, evitando o primeiro gol do jogo, que seria do Ituano. Continua 0-0 majestoso. Informação para ST Soldas e Abrasivos. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Bola pro time da Ponte aqui no campo de ataque, vinha Jefferson Paulino, ele joga bem com os pés, é bom goleiro Paulino, sai jogando ali, ele tem confiança, pôs a bola por cima ali do Eliel, toca a bola pra Claudinho, parece que o Claudinho tem mais dificuldade com os pés do que o goleiro, ele põe a bola aqui pro Arthur foi pro chão, falta. O jogo tá parado, falta pra Ponte fazer a cobrança no campo de defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Deixa eu passar aqui no YouTube, o Eliozel tá ligado com a gente, Edivaldo Pigari. Neto Viana, também ouvindo a gente no YouTube, valeu. Edilson Roberto, Guilherme Jaconês, também tá ligado com a gente, valeu todo mundo que participa aqui pelo YouTube, dá um like lá na nossa transmissão pra todo mundo saber que estamos aqui, Canais Futebol Interior, vem a equipe do Ituano, bola aqui pela ponta direita, e Yuri, linha de fundo, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Ailton. Ou Everton, último toque do jogador da Ponte, joga a bola pra lateral. Ela sai, vai lá pra lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança de frente para a faixa da Ponte Terror. Falta, lateral para a equipe do Ituano. Bola aqui pro campo de ataque, vem Ituano. Felipe Saraiva tenta tocar a bola aqui pelo meio, procurava o Peterson melhor para a zaga da Ponte, tira, falta. Agora pegaram ali o jogador da equipe da Ponte. O jogo tá parado, foi o José Aldo, hein? O jogo tá parado, falta pra Ponte, André. De novo, e depois de tanto bater como ele bateu no primeiro tempo, José Aldo está recebendo amarelo, é o segundo no jogo. Primeiro para jogadores do Ituano, camisa 5, José Aldo, amarelado. Ele que, por incrível que pareça, não estava pendurado. Continua 0-0 majestoso. Informação para a Pizzeria e Papagaios. Foi bem no meio, hein? Foi bem no meio ali. Quem tomou o cartão acho que foi o 6, viu? Depois você confirma aí pra gente, tá bom? Ô André, a camisa número meia dúzia foi ele que fez a falta. Ele mesmo, o Cauã Richard, amarelado, meia dúzia aí. Corrigindo a informação, meia dúzia, o Cauã Richard, amarelado, informação para Café Canecão. Boa noite, meus amigos, moro em Campinas, sou torcedor do Flamengo, mas estou torcendo para a Ponte, aquele abraço, é o Orlando, segundo ele a Macaca vai vencer por 2-0, Orlando, obrigado pela grande audiência, final do telefone 4721, é o Adilson, mandou mensagem de áudio, Adilson, eu não consigo ouvir, tô na transmissão aqui, meu querido, manda texto, tá bom? Que a gente manda pro ar aqui, tá? Obrigado pela audiência, o 4010
10 também tá mandando mensagem pra gente. A Macaca só sabe mostrar nas garras contra o Sport. Tá dizendo aqui o Enzo, em São Luís do Maranhão. Parece que é torcedor do Sport aqui. E quase ganhamos, né? Mas aí o Sport empatou, foi buscar aí um empate improvável. Bora! Só falta a sua vitória. É o Tony de Recife, Pernambuco. Aqui em Recife contra o Sport, eu estava na torcida da Ponte. Abraço. Esse pelo jeito não torce pro Sport. Ou torce pro Náutico ou pro Santa Cruz, né? Valeu, meu querido. Obrigado pela audiência, viu, Tony? Obrigado pela audiência. Pessoal participando aqui pelo nosso WhatsApp, o 989-89-3526. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. ST Soldas e Abrasivos, 98250-0410. ST Soldas e Abrasivos. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Passamos de 12:30. Segundo tempo, vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça do Gabriel Santiago pra fora! Foi o Ramon Carvalho no meio da grande área. Ele meteu a testa na bola, ela saiu de fundo. Cruzamento que veio da direita do Everton. O Mailton meteu a cabeça na bola. Ela foi parar ali no meio da grande área. O Ramon Carvalho, cabeça da bola para fora. Ela saiu de fundo. Tiro de volta pro Itono. Confirma o 13. Passados deste segundo tempo. 32 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. 33ª rodada, majestoso. Ponte e Ituano empatam 0-0, Marcelo. Bom, pelo Campeonato Paulista Sub-20, primeira divisão, quartas de final, a Portuguesa vai empatando com o time do Palmeiras pelo placar de 0-0, jogo no segundo tempo. Já pela Copa Paulista Feminina, semifinais, segunda rodada, o Bragantino bateu o Taubaté por 2-0 e está classificado para a final. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Pro Júlio César Guevara, Luiz Ricardo Ferreira, o Diego Augusto, o Palpite Bet que tá com a gente aqui, o Carlos Francis Santos Silva. Pra essa galera aqui no YouTube, o Frank fala do jogo, 14. Segundo tempo, Ponte Ituano 0-0. A Ponte voltou bem melhor, hein, Carlos? O Everton assumiu definitivamente o avanço ao campo de ataque, chegando bem na frente, isso é importante, com confiança. O Gabriel Santiago aí, como a gente tinha falado, Carlos, ele tá achando mais espaço para jogar agora, já deu alguns arremates pro gol, já deu uma cara diferente para esse time. Eu agora gostaria de ver o Paulo Baia entrando no lugar do Mailton, mas a Ponte já dá um alento pra gente, Carlos, tá melhor que o Ituano nesse momento. O Luiz Ricardo tá ligado com a gente aqui. O Luiz tá pedindo pra colocar gente bonita na tela, pelo que eu percebi aqui. Luiz, vai ser difícil, viu? Aqui no futebol interior só tem gente estragada. Bola pro meio campo, trabalha a bola o time da Ponte. Felipinho tentou fazer o passe forte. Ela saiu, foi embora. Linha de fundo. Valeu, Luiz. O Júlio César Guevara, Marcelo, tá perguntando qual o WhatsApp do futebol interior. Você pode passar pra ele, Marcelo? 98989-3526, código de área 19, porque estamos aqui no Altos do Taquaral, em Campinas, código de área da região metropolitana de Campinas, 19-98989-3526. Eu estou apontando com o dedo, ó. Pra quem tá pelo YouTube, né? Pra quem tá pelo Facebook. Isso. Você que tá no canal de áudio, a gente repete 989-89-3526. O Tony de Recife é torcedor do Santa Cruz, da Cobra Coral. Grande Tony, obrigado pela audiência. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Você mudou. Os caras do YouTube, eu vou falar, viu? Hoje eles estão com a macaca. Vai, André. Mas nessa equipe maravilhosa tem um bonito aqui. Vai. Vamos lá, mudou. O Ituano foi embora, o Eduardo Persson com as 10, entrou o 20, que é o Ian Rolim.
E foi embora o camisa número 9, Wesley Pomba. Bomba para a entrada do 19. Que é o Quirino. Informação para Bebidas Poti. O Pomba é bom jogador, hein? Hoje não fez nada não, mas ele é bom jogador. E o Quirino tava numa provável time aqui, tanto o Quirino como o Rolim. Os dois são titulares desse time. O Persson, o Wesley Pomba não, mas o Persson que entrou aí no time no segundo tempo. Daqui a pouco o Frank vai falar. O Quirino é artilheiro do time, tem 5 gols no campeonato. Pois é, temos que lembrar isso. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Ô Luiz Ricardo, ô Luiz, eu tô contigo, cara. Eu só não vou ler a sua mensagem porque você sabe, né? Tem tanto mimimi na internet que até chamar a ponte de nega véia, né? Tem gente que fala que é racismo, cara. Você já viu isso? Mas isso aí é desde quando a ponte foi fundada. Cara, eu vou falar, eu parei. Não existe racismo aí. Deus do céu. Bola pra Leonardo, vira o jogo, trabalha a bola aqui na ponta, bola pro Everton, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. Passa, vai embora. Na tela você vê aí escanteios, 6, meia dúzia, né? 5 pro Ituano, 1 pra Ponte, 2 cartões. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. É isso, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E a Ponte não vai mexer não, Frank? Fala do jogo aí pra concessionária Sim, a maior concessionária Fiat da região. Carlos, a Ponte voltou melhor, tá melhor posicionada em campo. Eu só não tô entendendo o João. Nós não vamos ter um Ailton no próximo jogo. Por que já não coloca o Paulo Baia pra jogar? Nós já estamos com 18 minutos rodado, Carlão. Vai esperar mais o quê, gente? Pô, o menino entra bem, chuta bem de longe, é um jogador que corta, vai pra dentro, é um jogador que vai dar uma outra opção junto com o Santiago lá na frente. São coisas na Ponte Preta que eu não entendo, tá demorando pra mexer, Carlão. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Depois vou pedir pro Felipe Marques dar uma olhadinha ali no Zap Zap, porque tem uma mensagem de áudio lá, queria colocar essa mensagem no ar aí, tá bom, Felipe? No meio do jogo mesmo, seja lá o que Deus quiser. Bola pra equipe do Ituano, falta no Saraiva e foi no cox dele ali, viu, André? Pelo lado esquerdo, falta favorecendo o Ituano do Saraiva, algumas alcunhas, né, que a torcida da Ponte sempre usou como a veterana, a gloriosa Alvinegra, o time do Povão de Campinas, Macaca Querida e também a Nega Véia. É isso, e a Nega Véia tem falta contra aqui, a Ponte vai mexer 2 vezes, eu já vi o Paulo Baia ali, quem tá ali pra fazer a cobrança agora é o Ian Rolim, né? É ele que tá por ali pra fazer a cobrança? O camisa Parece número 20. É o Rolinho Vem número ele. 20. Tem o Martan próximo da bola também. É falta pra equipe do Ituano. É o Martan. Vem levantamento na boca do gol. Claudinho. Toca de cabeça. Arthur chega pra tirar. Mas aí o árbitro tá marcando o quê? Impedimento? Ele tá marcando... Tá dando tiro de meta. Ele erra, né? Tiro de Porque quem meta. bate por último na bola é o Arthur. Os caras do Ituano estão P de Ponte Preta da vida com ele. Trabalha a bola o time da Ponte, Kaique França toca a bola aqui pro Gabriel Santiago, fez o passe pro Eliel. O Eliel foi pro chão, pegaram o Eliel tá caído, mas o Santiago quer jogo, manda seguir, trouxe a bola pra ponta esquerda, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe do Ituano pra tirar, bola com o Zé Aldo. Deveria ter parado o Gabriel, viu, porque também não tinha ninguém pra pegar essa bola lá na frente, né? E agora acho vai que vai amarelo. E agora vai vir cartão ali pro jogador da equipe do Ituano, hein, André? Pro camisa número 3, né? O Claudinho que pegou de jeito, hein? Mas chegou chegando em cima do Eliel. Mais um amarelo no jogo para o capitão Claudinho, camisa número 3 do Ituano. É o 3º amarelo no jogo. 2º para jogadores do time de Itu. Informação para Bebidas Poti. Então, e ele chega pro árbitro e fala, por que você tá me dando cartão? Aí o árbitro mostra o Eliel, ele fala, eu não fiz falta, se isso aí não é falta, eu sou engenheiro civil. É que ele já tinha dado uma aliviada ali no Fábio Sanches. Mas, cara, isso é falta pra cartão, cara. Isso é falta pra cartão e, ó, vermelho, hein? Era falta pra cartão vermelho direto. Pegou no meio. Capitão do time dos caras, meu. É o chamado pegou no meio no futebol. A Ponte vai mexer já. Coloca o áudio aí, Felipe. Tá, já tá possível? Já é possível? Então solta o áudio do ouvinte aí, vamos lá. Alô, boa noite, tudo bem? Sou o pastor Adilson aqui. Mantenha-se à esquerda. Oxi. Torcendo pela Ponte Preta aí. Em 800 metros.
Valeu, é o pastor Adilson aqui. Ele tá bom, pode cortar, Felipe, pode cortar. Ele tava com o GPS ali. O GPS diferente esse, hein? É, mas o pastor Adilson aqui, no pastor, obrigado, viu? Ore pela nossa macaca. Até claro, né, que o pastor vai orar pelos dois times, né? Mudou. Mas a macaca tá precisando mais, eu acho, viu? Vai, André, manda. Foi embora o número 20, Gabriel Santiago, para a entrada do 16, Paulo Baia. E também foi embora o 8, Felipe Amaral, para a entrada do 17, Samuel Andrade. 2 alterações do técnico João Brigatti na Ponte Preta. Informação para restaurante do Dadá. Vamos lá, saiu o Santiago, 20, entrou o Paulo Baia, 16, certo? Certo. E a outra, André, rapidinho, certo. vai lá. A outra foi embora o Amaral, com a 8 para a entrada do Samuel Andrade, 17. Samuel Andrade, 17. Eu sou comentarista, mas mexeu errado. Então, mas a gente tem que ver também, né, se o Gabriel não cansou, né? Se ele não cansou, tô contigo, mexeu errado. Daqui a pouco o Frank vai marcar ali, e aí ele pega o microfone. Quando ele pegar o microfone, eu chamo ele pra comentar as alterações. Pode ser agora, Frank? Pode, Carlos. vai Vai lá, então manda. Pra mim, errou nas 2 alterações. Eu tô cantando a bola desde o intervalo. Tem que tirar o Mailton. Senão vai ter o Mailton na próxima rodada. É o básico no futebol. Mas não tem que ganhar o jogo hoje? O Mailton é importante pra não, hoje? Não, Carlos. Pode pôr o Baia. O Mailton não vem fazendo um grande jogo. Agora, no caso do Gabriel Santiago, eu só se tiver cansado. Né? O cara não jogou ainda, Marcelo. Só se tiver cansado. Porque se não tiver, errou feio. Tem que tirar o Ramon, pô. Tô com o Marcelo também, hein? Boa substituição a do Ramon seria. Bom, a Ponte mexeu 2 vezes, o Ituano também. O time da Ponte vinha aqui pro campo de ataque, Jefferson Paulino, trabalha a bola aqui na ponta, sai jogando aqui pro Ituano, bola ali pelo meio, vem trabalhando a bola com o Ian Rolim. Ian Rolim ganhou do primeiro, ganhou do segundo, fez o passe pelo meio e deu ruim pra Macaca, bola pro Quirino, tá impedido. Tá impedido, era o Emerson Urso. Estava por ali o auxiliar número 1, Edevan de Oliveira Pereira, 28 anos. Ele é autônomo, tá marcando o impedimento. Ele gosta de levantar a bandeira. Ele gosta. Eu não sei se estava impedido não, hein? Não sei se estava impedido não. Daqui a pouco vamos conferir aqui pelo replay. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Valeu, o Ciro de Paulínia, Autoescola Fórmula VIP, tá ligado com a gente, valeu Cirão, trabalha a ponte, Arthur, toca a bola aqui pelo meio, bola pro Paulo Baia, sai da ponta, vem pro meio, vai queimar dali a primeira dele. Só que foi longe, foi embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Ituano fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 24 minutos passados do segundo tempo. 21 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. Fechamento, 33ª rodada, majestoso. Ponte e Ituano vão empatando o placar 0-0, Marcelo. Pelo Campeonato Italiano, nona rodada, mais cedo, Udinese 1, Lecce 1, Fiorentina 0, Empoli 2. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Comigo, André Luiz, o repórter feliz, Frank Francisco nos comentários, o Marcelo na apresentação, o Felipe Marques está na mesa de som, canal de áudio, canal de vídeo também do futebol interior, no YouTube, no Facebook, o Lucas Boa Pessoa lá na Essência FM, modulando o som em 102,5, 98,5. E pintou mais um cartão no jogo aí, hein? Pro camisa número 20 do equipe do Ituano. Foi o jogador Ian Rolim amarelado, é o 4º no jogo, 3º para jogadores da equipe do Ituano e saiu público e renda, Carlos. Vai, André. Público pagante, 4.327 para uma renda de R$ 52.515, confirmando a você. Público pagante, 4.327 para uma renda de R$ 52.515. Até aqui, Ponte 0, Ituano também 0. Bom, escanteios foram 6, né? 5 pro Ituano, 1 pra Ponte. No amarelo ali, daqui a pouco a nossa produção vai ajeitar. São 4 amarelos no total na partida. 26 minutos passados desse segundo tempo. Mailton foi pro chão. Falta, tá caído o Mailton.
Tá caído, falta é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Manda sua mensagem. É falta para a equipe da Ponte, falta para Macaca Mailton. Vem ele para fazer a cobrança de falta. Manda mensagem aqui no YouTube. O Rogério Calisto, Luiz Ricardo Ferreira, o LX, Lucimar Rainer, Edivaldo Pigari, o Leonardo, Edna Rocha, Luiz Ricardo Ferreira. Todo mundo ligado com a gente no YouTube. Obrigado pela audiência. Mailton para cobrança da falta. Levantou, tocou na boca do gol. Toca de cabeça e espalma Jefferson. Espalma Jefferson. Jefferson Paulino. Subiu ali o jogador da Ponte. Subiu, acho que era o Fábio Sanches. Meteu a testa na bola, o Jefferson Paulino espalma. Escanteio para Macaca, escanteio aqui pela ponta esquerda, segundo escanteio para Ponte, 7º no total. Vem para a bola Paulo Baia, vem ele para fazer a cobrança do escanteio. Paulo Baia para a bola, cobrança de escanteio, levantou fechado na boca do gol. Toque de cabeça da zaga da equipe do Ituano, tira. Aí o Mailton vai correr para pegar nessa bola. Toca a bola atrás para o Edson. O Edson vai tocar. O camisa número 11, o Urso, vem ali para cima do Kaique França aqui com os pés. Sai jogando bola aqui para a equipe da Ponte. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982500410. ST Soldas e Abrasivos. Trabalha a bola o time da Macaca. Bola ali com o Paulo Baia. Vem ele. 2 na marcação. O Paulo Baia vem. Joga aqui a bola na ponta esquerda. Trabalha a bola para a equipe da Ponte. Bola no meio. Bola para o Leonaldi. Leonaldi tem Ramon Carvalho pedindo bola. Leonaldi ganhou essa bola para a Ponte. Tocou bola para Paulo Baia. Vem Paulo Baia. Traca a bola ali na ponta. Ele já sai trabalhando. Sai tocando bola. Virou na ponta direita. Bola do Mailton. Pega esse passinho aí, meu querido. O Mailton tocou muito forte. Ela saiu para a lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança no campo de defesa. Tem alteração no Ituano aí, André? E o Márcio Freitas faz a terceira alteração do Ituano. Foi embora o Richard, o ala esquerdo que estava amarelado, para a entrada do número 13, Pacheco. Informação para a Pizzeria Papagaio. Pacheco entra no time do Ituano. Ele tá com a bola lá na ponta. É o Quirino que tá com ela. Já fez o passe no meio. Bola pro Zé Aldo. Kaique França. Sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, Essência FM, Rádio Edpira Esportiva, Rádio Futebol na Canela, que nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite, porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 29 passados do segundo tempo, 16 para terminar o jogo, mais acréscimos. 33ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Giro do giro, meu giro que giro, placar do futebol para você já, porque o Saraiva vem, fez a finta, trouxe a bola na ponta, cruzamento, levantamento na boca do gol. Ramon Carvalho tira. Tira o Ramon Carvalho e no contra-ataque a Ponte não deu certo. Ponte Ituano empata o majestoso. Segundo tempo tudo igual, 0-0, Corsato. Pelo campeonato inglês, mais cedo o Tottenham bateu o Fulham pelo placar de 2-0 e é líder do Inglesão 2023-2024. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá pra Sim, a maior concessionária Fiat da região. Ô Frank, fora do jogo aí, meia hora. Segundo tempo, Ponte e Ituano empatam 0-0. Carlos, as mudanças, né? A gente tem expectativa que melhore o time. A Ponte já estava bem. Eu não gostei, Carlos. Sinceramente, eu tô com o Marcelo. Podia ter saído o Ramon e o Mailton. Agora numa descida de ataque eu passei uma raiva violenta aqui, hein? O Mailton vai me tocar a bola pro Everton, toca a bola nas costas do companheiro, pô. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Mas parece que vai mexer mais, viu, Carlos? O Edson parece ter sentido aqui atrás. Carlão, peguei um lance aqui do Brigatti, depois eu conto no final do jogo. Acho que alguém da Vitalícia chamou a atenção dele para a entrada do Baia. E o primeiro chute do Baia, você viu onde ele colocou, né? O João virou pra trás assim, a câmera pegou ele olhando pra trás assim, tipo... Aí, botei, que deu?
Mas não deveria fazer isso, né? Tem que dar moral pro seu atleta. Se foi mais ou menos isso que ele falou aí, o treinador da Ponte. E o Brigatti conversa ali com o torcedor porque ele é de casa, né? Ele é de casa. O Paulo Baia. E vem o time do Ituano. Olha o Saraiva. Tá fazendo uma fumaça danada. Vem na marcação, Leonardo voltou. Trabalhou pro Rolim, vai queimar dali, bateu pro gol. Pega na zaga. Rapaz, eu tô dando uma olhada aqui na camisa do Paulo Baia. O Paulo Baia tá com a 16, né? Mas de longe parece 18, né? Não parece 18? Mas ele tá com a 16, o Paulo Baia. E o Samuel Andrade é o camisa número 17. O 18 é o Fraga, pelo menos aqui com o que mandou a assessoria de imprensa pra gente. Vem o time do Ituano, pode tá dando bobeira, hein? Ituano vem, bola aqui pela ponta direita. Vem na marcação ali, quem tá na bola era o Yuri, era o Pacheco que tava por ali. Pacheco camisa 13, o Marcinho inverteu, né? O Yuri parece que foi jogar na esquerda e o Pacheco veio jogar aqui na direita. Vai mudar, André? Isso. Vai, daqui a pouco vem Igor Torres e Tomás Kaique na ponte. Agora vai, cara. Igor Torres. Vamos torcer, né? Vamos torcer para que dê tudo certo aí pro Igor Torres. Bola pro campo de defesa, bola com o goleirão Jefferson Paulino, que sai do gol para ficar com ela. Ele toca a bola pro Claudinho. O Claudinho tem dificuldade para sair jogando. Bola voltou com Samuel Andrade, ganhou essa bola aqui pra ponte. Trabalha pelo meio, bola pro Mailton. Pode até bater daí se quiser. Vai queimar daí, bateu pro gol. Paulino pegou. Não pegou forte na bola, né, André? Não, no chute forte, aliás. Meio, vamos dizer assim, um meio forte, vai, do Mailton, bem postado. Jefferson Paulino fez a defesa. Continua 0-0 majestoso. Informação para a construtora Patriani. De segunda a sexta, meio-dia, tem Meio Campo FI. Na Essência FM, nos canais Futebol Interior. Fique ligado às informações do clube do seu coração. Mais uma mensagem aqui, final do telefone 9613, é o Júlio. Júlio Guevara mandou mensagem pra gente aqui. Ô Julião, obrigado, meu querido, mais uma vez, viu? Obrigado pela audiência. O Cristiano, fala, meu querido. Tá ligado com a gente, grande Cristiano, foi segundo colocado na ponte 10K, 5K, né? Na versão 5K ficou em segundo lugar. Grande Cristiano. Já você fala, André, porque o Ituano tem escanteio, mais um ali, hein? Pro time do Ituano, é o 6º escanteio pro Ituano no jogo. Pra bola, vem Ian Rolim, levantamento na boca do gol muito forte, ela passa, vai embora. Vai, André. E daqui a pouco houve uma mudança aí, vem Castro com a meia dúzia e também o jogador 77, que é o Igor Torres. O Castro é aquele da Copa Paulista, né? Pelo menos aproveitou alguém da Copa Paulista. Se bem que ele já veio também para ser aproveitado no time de cima. Vai entrar aí, vai fazer a sua estreia no time de cima da Ponte Preta na Copa Paulista. Poucos jogadores se salvaram. Ele foi um deles. Ele, o Caivano e o lateral esquerdo Neto, que também salvou. O goleiro bom, o Guilherme, goleiro bom. E a dupla de zaga, né? Que uma hora ou outra, mas também ia bem. O Castro, ele veio lá de Belém do Pará, né? E foi campeão lá. Em Belém do Pará, daqui a pouco vou pegar o time dele aqui, mas ele, de origem, ele é zagueiro. Bola pro time do Ituano, é o Saraiva que tá com a bola, hein? Trouxe a bola pra perna direita, vem na marcação, chega, Leonardo tira, volta a bola. Eu quero ver o que o Brigatti quis com o Castro aí. Bola pro meio, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Kaique! Sai do gol. Pra ficar com ela, o goleirão da Macaca, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vem o time da Macaca, bola aqui pro campo de ataque, vem Leonardo. Só que quando tocou ali pro jogador da Ponte, tava impedido, né? Era o Igor Torres. Aí não dá, né? Aí não dá. Então vamos lá, vamos acertar aqui as alterações. O Ramon Carvalho saiu, entrou o Castro. E quem mais saiu, André? O 7, Mailton, para a entrada do 77, que é o Igor Torres. Igor Torres tá no jogo na vaga do Mailton. O Mailton foi embora, viu, Frank? O Mailton foi embora. E aí eu quero que você fale. Mailton foi embora e também o Ramon Carvalho. Ele demorou muito para fazer essa alteração, né, Carlos? Até porque você não vai ter o Mailton no próximo jogo. Mas assim, Carlos, a entrada do menino aí, o Castro, provavelmente ele vai adiantar um pouquinho o Samuel Andrade, que tem entrado muito bem como centroavante, né? Eu acho que é isso que ele vai fazer. Vamos aguardar um pouquinho que eu já confirmo se é isso, Carlos. Vamos lá, André.
Tá desligado. As duas últimas alterações feitas pelo técnico Márcio Freitas, o Marcinho, foi embora o 7, Felipe Saraiva, para a entrada do 17, que é o Hélio Borges, e foi embora o 8, que é o Martin, para a entrada do 18, Vinícius Balieiro. Informação para restaurante do Dadá. O Felipe Saraiva tava fazendo uma fumaça lá pelo outro lado, hein? Foi embora, entrou o Balieiro, o Hélio Borges, tá na vaga do Martin. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, 989-89-35-26. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, falta. Falta em cima do Samuel, o jogo tá parado, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança, quase 500. De novo aqui no YouTube, obrigado, viu, gente, pela audiência. Vou pedir para que você dê um like, que passamos dos 500 agora. Dá um like na nossa transmissão, vai lá, não custa nada. Aqui a gente não pede piques, não coloca QR Code na tela, a gente só quer o seu like. Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte, vinha, bola ali pro Igor Torres, já perdeu, a bola voltou, pro time de Itu, bola ali com o... já foi embora esse, é o Quirino que tá por ali. A bola voltou pro time da Macaca, ganha essa bola aqui na ponta, vem Ponte, bola aqui pelo meio, Paulo Baia, jogando um pouco mais recuado, trabalha a bola ali pro Fábio Sanches toca a bola pro Edson, e aquela defesaça do Paulino, Jefferson Paulino, foi o Fábio Sanches mesmo, que apareceu ali para meter a cabeça na bola, na jogada que deu um escanteio ali para a equipe da Ponte, bola para Macaca, briga ali, o Igor Torres, briga, a bola fica pelo meio, volta a bola para a equipe da Ponte, trabalha a bola aqui pelo meio, vem trabalhando a bola o time da Macaca, bola aqui pelo campo de defesa, trabalha a bola o time da Ponte, o Rogério Calixto tá ligado com a gente, vem bola para a Ponte, vai queimada ali, bateu pro gol, para fora, a bola passa, vai embora. Linha de fundo foi o Paulo Baia que bateu. Ela saiu, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121. Vem Ponte, bola com Eliel, vinha, zaga do Ituano tira, 38,5, passados deste segundo tempo, bola aqui para a equipe da Macaca, o Arthur tentou fazer o passe longo, aí chegou ali o camisa número 13, o Pacheco, veio ali e roubou essa bola para a equipe do Ituano, aí o árbitro pega uma falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança no campo de defesa, vai. Bom, esse Hélio Borges aí, ele é atacante, né, mas pode jogar lateral direito também, tem 23 anos, da base do Remo, passou pela base do Palmeiras, enfim, Azures, Ceará, Novo Horizontino, e o Vinícius Balieiro é aquele menino que era do Santos, né, é um volante, segundo volante, era do Santos, está emprestado, do Santos, está emprestado pro Ituano. Landes TV, Carlos André, tá ligado com a gente, ó. Grande, meu filho se chama Carlos André, eu adoro esse nome. Adailton Reis, o Leonardo, o William Batista, LX, até o Kawasaki tá com a gente. Ô Kawasaki, obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia. Bom, dos males o menor, né? O empate tá fazendo a Ponte aumentar aí 1 ponto. De diferença para a zona da degola, que é a Chape, que tem 33, a Ponte está aí na 35. Mas a Ponte fica na mesma posição por enquanto. 2 pontos não dá nenhuma rodada, né? Se a Ponte, por exemplo, empatar e a Chape vencer, a Chape passa o número de vitórias do time da Ponte. A última vitória da Ponte dia 25 de agosto, tá, gente? Contra o Londrina. Hoje é dia 23 de outubro. A Ponte está quase 2 meses, se não vencer hoje, sem vencer no campeonato e ainda não foi para a zona do rebaixamento. Edna Rocha, Luiz Ricardo Ferreira, o Rogério Calixto, todo mundo aqui no YouTube, gente, obrigado, Ramon Feliciano, Leonardo, Adailton Reis, o William Batista, vem Ituano, bola aqui pro campo de ataque na marcação, chega a zaga da Ponte com o Everton pra tirar. Você ouviu o toque de 40, a bola volta pra Yuri, Yuri agora tá jogando na lateral esquerda, toca a bola pra Ponte, falta em cima do Samuel, um golpe ali de sumô pra cima do Samuel Andrade, o jogo tá parado, é falta pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. É isso. E atenção, torcedor de futebol no Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. 40, já passamos. Chegando a 41.
Mais 4 no regressivo para terminar, mais acréscimos. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Aproveite. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa! Majestoso, 33ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte e Ituano empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Campeonato Paulista Sub-20 da primeira divisão, quartas de final. A Portuguesa vai empatando com o Palmeiras pelo placar de 0-0. Já pelo Campeonato Espanhol, pela 10ª rodada, o Valência venceu o Cádiz 2-0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos Corsato. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Canais Futebol Interior junto com a Macaca, junto com a minha nega véia querida. Vai, Macaca, vai, Ponte. Mudou. Ao lado do André Luiz, o repórter feliz, alteração na Ponte, a última, André. Foi embora Eliel com a 9 para a entrada do Polvidiero, camisa número 22, a esperança de gols, o torcedor da Ponte. Polvidiero vem, o time do Ituano, bola aqui pro campo de ataque, era pro Quirino, por baixo chega o Edson. E o Edson já tá meio baleadão, né? E aí ele foi nessa, aí ficou sentindo o jogador da equipe da Ponte, o jogo tá parado, o jogo tá parado. Escanteios são 8, pode arrumar aí, produção. Isso, 8. 8 escanteios, 4 amarelos. 4 amarelos no jogo. Daqui a pouco o Marcelo vai passar mais números, posse de bola e tudo mais. Gente, passamos dos 600 no YouTube. Muito obrigado pela grande audiência. Dá um like lá. Dá o seu like lá, que a gente não pede Pix, não tem QR Code na tela, pra você ajudar a empresa, pra ajudar a firma. Mas se quiser, eu passo meu Pix Nada pra disso. mandar. Não, Marcelo. Se quiser, eu passo. Não, se quiser anunciar com a sua empresa, 989-89-3526. Venha unir-se à Construtora Patriani, ao Iga Atacado, Chimozono, Mega Sorte Loterias, ST Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prune Alimentos e Restaurante do Dadá. Obrigado você pela audiência. Só falta a Ponte ganhar pra ficar bom demais. Vem Ponte, vem Polvidiero, falta. Foram nas costas dele. Falta, o jogo tá parado. É falta pra Ponte. O comentarista pegou o microfone, quer falar? Fala, Frank. Ô, Carlão, a gente só tá dando um toque pra você. Venha ser vencedor. Venha conosco. Anuncia seu produto aqui. Ó, é top. Mano, eu tô louco ou o Castro entrou de atacante? Lidiane Nogueira, Ivanei José da Silva, Lantes TV, Rogério Calisto, tá ligado com a gente, é falta pra Ponte, falta pra Macaca, vem Paulo Baia pra fazer a cobrança de falta pra Ponte, Paulo Baia pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Paulino, o Paulino é bom goleiro, cara, dá um soco na bola, tira, a bola voltou pra Ponte, o Everton toca a bola pro Arthur, vai fazer o Castro, ele mandou pro gol. Mas a auxiliar número 2, a Patrícia dos Reis Nascimento, levantou o instrumento, impedido. Jogador da equipe da Ponte, o Castro, bem que ele não podia, né? Bem que ele poderia não estar impedido, né? Mas tinha um monte de jogador da Ponte ali também, hein? Deixa eu ver. Bom, mas não é assim, né? Primeiro, né? Tem que ver agora aqui, ó. Tava. Bola do Arthur. O Arthur tava. O Arthur tava, ele volta da posição de impedimento. Tava impedido. Bom, segundo o Marcelo, o Arthur estava impedido. Aí já vai seguir, né? Vai seguir. Vai seguir. O gol da Ponte anulado, realmente impedido o Arthur. Já cobrado pelo Jefferson Paulino, continua 0-0, finalzinho de jogo em Moisés Zucarelli. E foi o Castro, hein, que meteu essa bola pra dentro. Ele entrou de atacante, cara. Foi o Castro que colocou essa bola pra dentro. Vem Ponte, vinha aqui, bola pro campo de ataque, era pro Polvidiero. A bola voltou pro Urso. Vem ali e deu ruim, hein? Tocou errado o Arthur. Aí o Fábio Sanches toca a bola pro Kaique França. O Kaique dá um bico. A bola ganha altura, não ganha distância. Vem o Arthur na marcação, deixa essa bola sair, a bola sai mais pra lateral. 6. Lateral pra equipe do Ituano fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Vem Pacheco para fazer a cobrança. Nosso repórter já marcou. Vamos até 51. 6 de acréscimo. Bola pra Ponte. Falta. O árbitro não deu, mandou seguir. Bola ali na ponta. Vem o Igor Torres. Ah, velho. Agora ele tinha que marcar a falta, né? Mas não foi, pô. O cara foi na bola. Demorou pra tocar a bola esse Igor Torres também. Cara mala. E agora o Gandula jogou a bola no óculos. No óculos do Marcinho. Jogou a bola no óculos do Marcinho. Rapaz,
Que coisa. Futuro jogador tá com a gente aqui. O André, o William Batista, Diego da Cruz, Rogério Calisto, Diego da Cruz, André, Lantes TV, Vitor Hugo, Luiz Ricardo Ferreira, ligado com a gente aqui, valeu. Leonardo, Lidiane Nogueira, Luciano Assunção, tá todo mundo com a gente. Pintou cartão ali, daqui a pouco o André informa. Bola pelo meio, chegou o Urso. Deu um carrinho ali, tirou. Deu um carrinho, tirou. Amarelo. Vai. Agora sim, para José Aldo, ele é o 6º amarelo no jogo, 5º para jogadores do Ituano, informação para Plano Alimentos. Tá batendo mais que o lutador, o José Aldo, hoje. Números do jogo, Corsato. Você pediu aquela hora, né, os números do jogo. E eu tô sempre atento, viu, Carlos? Ó, 50% de posse de bola para cada time aí. Finalizações, a Ponte, 10. No primeiro tempo foram 2. Então agora no segundo tempo, 8 finalizações da Ponte, 7 finalizações do Ituano. Escanteios, tá na tela, são 8 cartões amarelos pelas nossas contas. São 5 cartões. E vem Ituano, bola aqui pro campo de ataque, olha o Rolim, fez o passe na ponta e deu ruim pra Ponte, vai queimada ali, bateu pro gol, Kaique! Palma, Kaique! O Hélio Borges bateu, o Kaique salvou a Ponte. E escanteio pro Ituano. Daqui a pouco o André fala porque tem escanteio. Vem Rolim pra fazer a cobrança do escanteio. É o Rolim, Ian Rolim. É ele que vem pra fazer a cobrança do escanteio. Pra bola, fechado o primeiro pau. Kaique de novo, meu Deus do céu. A Ponte não faz o gol e ainda quase que toma. Quase que toma, quase o Ituano faz o seu gol, hein, André? É verdade, no chute do Rolim, a queima-roupa, linda defesa do Kaique França, evitando o gol do Ituano, que seria um desastre para a Ponte nesta altura do jogo. Continua 0-0, informação para Café Canecão. Passamos de 700 no YouTube, obrigado pela grande audiência. Vem o Paulo Baia. Torcedor que pediu o Paulo Baia deve estar com vergonha agora. Aí vem o Castro, para cima ali do jogador da equipe do Ituano, falta. Falta, o jogo tá parado, falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança, amiga esquerda, campo de ataque, André. Falta para Ituano pelo lado esquerdo e quem tomou amarelo agora foi o Castro, meia dúzia, o 6º amarelo no jogo, o 2º para jogadores da Ponte, Castro, meia dúzia amarelado, informação para Pizzeria e Papagaio. É o 7º, anota aí na sua papeleta, é o 7º cartão amarelo do jogo. E ele mereceu, né? Porque parou ali o ataque da equipe do Ituano. Mas, meu Deus, hein? Ponte não faz o gol e quase toma. 48-20. Seria horroroso pra Ponte tomar esse gol aí. Eu já tô contente com esse empate, viu? Melhor empatar do que perder. Já dizia minha mãe. Bola aqui pro campo de ataque. Falta pra equipe do Ituano. Rolim pra bola na cavadinha. Levantamento na boca do gol. Kaique França deixa passar, ela sai e vai embora. Mas o árbitro tá dando o quê? Escanteio? Escanteio. Tá dando escanteio pra time do Ituano. Escanteio pro Ituano. O Edson não aguenta mais, né, cara? Ele devia ter tirado o Edson aquela hora. Demorou pra tirar o Edson. Agora não pode mexer amarelo. mais, né? Vai. Mais um no jogo, 8º, dessa vez para Vinícius Balieiro, amarelado. Ele que estava pendurado, não vai enfrentar aí no próximo sábado, 15h30, no Velho Júnior Mirassol. Mas será que eles não conversam, rapaz, dentro do campo? A Neuci Lucato tá com a gente, o Carlos André também tá ligado, valeu, querido. Vivi Vicente Ponte Preta. Rian Salles, Rogério Calisto, Vander Cassiano, tá torcendo pro Galo Ituano, André, o Daniel, Dimitri Ferreira, quanta gente, vem rolinho pra bola, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte para tirar, voltou pro time do Ituano, queima dali, pega na zaga da Ponte, saiu. E aí vai sair aqui para lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança no campo de defesa. Ezequiel, Bruno, Lucas Vinícius. Gente, vou só abraçar vocês, viu? E quero agradecer de montão, tá? Agora aqui de boa mesmo. Independente de torcer pra Ponte, de ser anti. Obrigado, viu? Obrigado pela maciça e massacrante audiência aqui. Neiane Brito, Roger Gomes. Não tenho palavras. Se pudesse, eu faria um pix pra vocês, mas aí eu vou ficar mais pobre do que sou, porque tem 750 pessoas aqui, Não né? inventa. Então, eu vou deixar quieto esse negócio, tá? Rogério Calisto, Robson dos Santos, Alexandre Alves, tá ligado com a gente, tá dizendo que vai jogar até amanhã, não vai sair gol. Ô Alexandre, como bom ponte pretano que sou, tô começando a concordar contigo, tomara que fique assim, mas, ó, pra ajudar, o Ituano tem falta. Vem o
Rolim para fazer a cobrança de falta para a equipe do Ituano. Já passamos de 50. Vamos até 51. Amanhã, meio-dia, tem Meio Campo FI. Meio Campo FI na Essência FM nos canais Futebol Interior. Um abraço pro pessoal da Edpida Esportiva e também da Rádio Futebol na Canela. Vem Rolim pra bola. Segura aí, Ponte. Levantamento na boca do gol. Toque! Chega a zaga da equipe da Ponte. Tira a bola, volta pro time do Ituano de novo. Na ponta esquerda. É bola ali pro Yuri. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Arthur tira. Tira, Arthur. Aí a bola voltou pra Ponte, quem sabe agora. Ó o que fez o Vidiero. Aí ganhou o Calixto. O Castro ganhou pra Ponte. Fez o passe pelo meio. Tocou. Bola aqui na ponta. A Ponte tem um monte de volante jogando de atacante. Aí fica ruim. Paulo Baia pra bola. Chega a zaga da equipe do Ituano pra tirar. Ele vai terminar o jogo. Vai apontar o centro do gramado. Emerson Ricardo de Almeida Andrade, baiano, 40 anos, professor de educação física. Aponta o centro do gramado. Não deu para Ponte. E também não deu para o Ituano. Empate. A impressão que dá é que com a derrota da Chapecoense, né? Os caras dentro do campo, tá bom demais para os dois, né? A Ponte começou a rodada com 1 ponto na zona do rebaixamento. Fica 2. O Ituano começou a rodada a 2 pontos do rebaixamento. Agora está a 3. Esse empate fez isso para as equipes. Se tá bom ou não tá, vamos saber depois, né? Vamos saber no final do campeonato. Fim de jogo no Majestoso. 0 para Ponte, 0 para o Ituano. No confronto número 36, é o 12º empate. 15 vitórias da Ponte, 12º empate, 9 vitórias do Ituano, 54 gols para Macaca, 44 para o Ituano no confronto. Fim de jogo, saída dos jogadores no gramado. Repórter André Luiz, esperando a saída dos jogadores, e o nosso Pedro Lino também está lá no estádio. Daqui a pouco vai trazer aqui a saída dos jogadores lá no gramado do estádio Moisés Lucarelli. André. Eu confirmo a você o placar, final de jogo, estádio Moisés Lucarelli, 0 para a Ponte Preta, 0 também para Ituano. Vamos ouvir Fábio Sanches. Boa noite. Olha, acho que o sentimento é que com certeza a gente podia ter ganho o jogo. Dentro de casa a gente joga para isso, ainda mais a situação que a gente está. Todo mundo aqui sabe que é uma situação delicada. Todo mundo é homem, tá vindo aqui, tá jogando, tá se dedicando. Hoje foi nítido que a gente buscou o gol a todo tempo. O time jogou pra frente todo o tempo, buscando essa vitória, que era fundamental aqui dentro de casa. Agora, a gente tem que continuar. Futebol é isso. A gente não pode parar, tem um jogo difícil aí fora de casa e a nossa luta vai continuar. Enquanto a gente não sair da situação, a gente não vai desistir. E eu tenho certeza que a gente vai sair da situação. Tá, e essa palavra de Fábio Sanches, Carlos Corsato. Esse André Luiz, o repórter feliz. A Ponte empatou com o Ituano pelo placar de 0-0. Obrigado pela grande audiência. Você no YouTube, Futebol Interior. Facebook, Futebol Interior. Vai lá, André, jogador do Ituano aí. Vamos ouvir aí o Claudinho. A diferença para a zona do rebaixamento agora é um pouco maior, de 3 pontos. É um ponto que dá para ser valorizado, esse conquistado aqui hoje em Campinas. Boa noite. Boa noite, a gente veio com o intuito de vencer. É sempre difícil jogar contra a Ponte aqui, independente da situação que eles se encontram. Agora, no final de campeonato, é tudo ajustado. É no detalhe. E até no meio do segundo tempo eu falei que o empate não seria ruim, né, pela circunstância do jogo. Acho que agora cada pontinho somada é importante. A gente aí continua fora, como tu falou, a gente subiu uma posição. E agora é ajustado. A gente tentar vencer em casa agora para tentar distanciar mais da zona. Tá, e esse Claudinho, zagueiro do Ituano, Carlos Corsato. Legal, tá aí então o André Luiz, e a Ponte empatou, o Neuri Menezes. Acho que assistiu um jogo diferente que o Fábio. Jogou a Ponte, acertou o gol dos caras 2 vezes. O Eliel, com mais de 7 metros do gol, conseguiu acertar o goleiro parado, que nem se mexeu. Tem aqui, eu só vou colocar V7 aqui, o seu nick, porque eu não vou conseguir ler o que tá atrás aqui, tá bom? V7, machucam a bola. O Leonardo tá dizendo que a Série C é logo ali. Gilmar Smile, só um milagre. Série C. Adriano Souza, ridícula Ponte. Era pra gente ganhar e não ficar nessa M. Valeu, William Alves. O VT também tá com a gente. Viviane Cristina, André, Walter Leite, Rogério Calixto, Wander Cassiano, Adriano Souza, Leonardo, Vitor Hugo, Maria Edileuza, Diego da Cruz, Rodrigo Meirelles, Alexandre Alves.
Alves, Dimitri Ferreira, o Wilson Correia. Pessoal com a gente aqui. Gente, ó, manda aqui o voto no Melhor em Campo, tá? Daqui a pouco com o Marcelo tem o Melhor em Campo. A Ponte não perdeu, empatou 0-0 com o time do Ituano. Ô Felipe, depois você dá uma olhadinha lá pra ver se tem áudio do nosso repórter, tá bom? O grande, tem, né? O grande Pedro Lino, saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Pedro Lino, solta o Pedro Lino aí, vamos ver. Mais uma atuação abaixo da Ponte. Caiu o Everton. Passa do meio campo para chegar ao gol adversário. Eu acho que a gente fez uma boa partida, a gente teve mais chances do que eles, na minha opinião. Mas a gente tem que ser mais efetivo no último teste do campo. Mas a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? A gente vai contra o Novo Horizontino lá para ganhar o jogo. E se Deus quiser, sair com o resultado positivo. Obrigado. Everton parou. Esse é o Everton, falando com o Pedro Lino, mais um. Solta aí, Pedro. É só esse? Ah, tá. Então, por enquanto, o Everton. Vamos aguardar aí, Felipe. Vamos aguardar, lembrando que o Pedro Lino é o repórter do estádio, tá lá no estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco ele vai fazer a entrevista coletiva do técnico João Brigatti. Técnico treinador da Ponte, o João Brigatti, Carlos, que ainda não ganhou, né? Brigatti são 3 jogos, né? 2 empates e 1 derrota no comando da Ponte. Chamou, falou, Corsato. Então, a Ponte com esse resultado se mantém na 16ª colocação, 35 pontos, abre 2 da Chapecoense, mas a Ponte tem 7 vitórias, a Chape também tem 7, e o Ituano ele pula da 15ª para a 14ª, porque ele passa o Sampaio Correia no número de vitórias. Ele tem 36 pontos, mesmo número de pontos do Sampaio Correia, só que ele tem 8 vitórias e o Sampaio Correia 7. Quer dizer, o empate foi muito, mas muito melhor para o Ituano do que para a Ponte Preta. Eu falei aqui, a Ponte não vence desde o dia 25 de agosto, né? A Ponte já está vai completar 2 meses, porque ela vai jogar na sexta-feira, dia 27, sexta-feira, né? Então vai completar 2 meses e 2 dias e a Ponte não foi para a zona do rebaixamento. Olha, os deuses dos estádios estão a favor da Ponte Preta, porque é impossível uma campanha dessa, cara. Ontem a Ponte Preta estava entrando na zona do rebaixamento até o final do primeiro tempo, da Chape com o Sport. A Chape estava vencendo o Sport, estava indo a 36 e a Ponte estava entrando na zona do rebaixamento. Com esse empate aqui, a Ponte continuaria na zona do Z4. Mas temos que contar o que tem, né? E o que tem é que nessa rodada a Ponte aumentou a diferença de 1 para 2 pontos da zona da degola. Só um recorte aqui, nos últimos 5 jogos, o Ituano também não venceu, né? Foram 2 derrotas e 3 empates, portanto de 15 pontos, ele fez 3. Os 2 times estavam 7 rodadas sem vencer. E a Ponte Preta, dos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates, quer dizer, dos últimos 5 jogos, 15 pontos, de 15, a Ponte só fez 2. A Ponte fez 2. É uma campanha ridícula, campanha de time rebaixado, e vai pegar nada mais, nada menos que o Novo Horizontino fora de casa, que luta pelo acesso. Novo Horizontino precisando da vitória. 10 horas em ponto. Ô Frank Francisco, tem mais, né? Tem mais. Diga aí rapidinho, Frank. Resultado justo, 0-0 Ponte Ituano. Carlos, a Ponte melhorou muito, fez um segundo tempo diferente. Mas a gente tem que ser honesto, né? Não teve nada pra gente dizer, puxa, a Ponte podia ter ganho o jogo. Também não viu o jogo do Fábio, que o Fábio Sanches viu, não. A Ponte não foi assim, aquele primor, brigou bastante. No segundo tempo melhorou. Não, brigou bastante, foi um time aguerrido, mas como sempre, faltou qualidade, Carlão. E o Jeff hoje fez uma falta gigantesca. E quase tomamos um gol no finalzinho ali. Vamos lá, saída dos jogadores do gramado do estádio Moisés Lucarelli. Repórter Pedro Lino. Arthur. A gente teve um volume muito bom de jogo jogado, viramos a bola, tentamos chegar pelos lados, chutamos a gol, tivemos gol aqui anulado que eu estava impedido até. Mas a gente pode parar de tentar não, cara. A equipe do Ituano é uma equipe também qualificada, tá na briga também, os caras veio propor um ritmo de jogo para quebrar o jogo. Tentamos o volume, colocamos o volume em cima do jogo deles, tentamos a todo custo, mas não conseguimos fazer o gol. Felizmente, novamente. Eu creio que foi, porque eu peguei a bola primeiro e o cara chegou me chutando, né? Mas, enfim, quando vai para os outros é fácil definir. Quando é para a Ponte Preta, fica difícil. Não é desculpa, mas fica difícil. Ele nem chama, então. Fica difícil. Quando é contra, chama, demora 7, 8 minutos, mas a favor, menos de 1 minuto os caras já definem já o que foi e pronto, já segue o jogo. Enfim, não é desculpa, mas é o que está acontecendo e vou continuar trabalhando para tirar a situação. Tá aí o Arthur. Beleza, o Arthur reclamando do pênalti. Mais um, vai Pedro. Fábio Sanches, capitão da Macaca. Qual a sua avaliação do jogo? Olha, primeiro, da minha atuação, lógico que sente um pouco, ritmo de jogo. Treinei poucos dias para poder estar jogando hoje, mas não ia ficar de fora. Se eu tinha condições, com certeza eu ia jogar e ia ajudar a minha equipe.
Falando do jogo, a gente lamenta não ter ganho o jogo. Dentro de casa a gente sabe, a gente tem ciência da situação que a gente está, uma situação difícil. Mas acho que foi nítido que a gente buscou o gol a todo tempo. Que a gente jogou para ganhar, a gente jogou para ganhar os 3 pontos hoje. Felizmente finalizamos bastante bolas ali no gol e a bola não entrou. O goleiro dele fez várias defesas. Continuar na luta que a gente não vai desistir não. Fábio Sanches falando, agora mais um. Quando terminar de falar, você pode cortar, viu, Felipe? Vamos lá, mais um agora, pra fechar. Mais uma atuação. Kaique França. Saíram falando que a Ponte finalizou bem, mas assim, a gente vê uma dificuldade enorme da Ponte de chegar no gol adversário. Como explicar isso, você vendo por trás ali? A gente tá tendo dificuldade mesmo, isso é inegável, né? Tá todo mundo vendo. A gente tá treinando na semana aí, infelizmente não tá acontecendo no dia do jogo. Acreditar no trabalho do professor aí, a gente tem mais 5 decisões aí para jogar, melhorar o nosso aproveitamento e conseguir resolver a nossa situação dentro do campeonato. O que tá faltando, Kaique? Acho que tá faltando um pouco do último terço, a gente caprichar naquela bola final, né? Para ter a chance clara de gol. Mas a gente tá tentando, a gente tá batalhando. Então, continuar trabalhando para conseguir encaixar isso aí. Beleza, tá aí o Kaique França falando na saída dos jogadores do gramado do estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta empatou com o Ituano, 0-0. Ouvimos Arthur, Fábio Sanches, o Kaique França, jogadores que falaram na saída do gramado do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte empatou com o Ituano pelo placar de 0-0. Bom, o Frank Francisco vai voltar daqui a pouco, no fim de jogo no comando do Marcelo. São 10 da noite mais 4 minutos. Marcelo, não podemos passar das 5 para as 11 hoje, hein? Porque a Essência FM 5 para as 11 sai da nossa rede. O André Luiz vai voltar também daqui a pouquinho, no fim de jogo, aqui nos canais Futebol Interior. Agradecendo ao pessoal da Ed Pira, em Piracicaba, Ed Pira Esportivo. Um abraço lá pro Ed e toda a galera. Um abraço lá pro TLF, lá da Rádio Futebol na Canela também, pessoal que ficou conosco. Você, no YouTube aqui dos canais Futebol Interior, muito obrigado pela grande audiência, quase que batemos 800 simultâneo hoje. Gente, quanta gente, obrigado pela audiência no Facebook também, no canal de áudio então. Meu Deus, uma audiência gigantesca. Obrigado você que participa e você que mandou mensagem pra gente aqui. Valeu de montão. A gente vai pro intervalo. Na volta, depois do intervalo, o Marcelo vai passar aqui um blush, né? É blush que fala, né? Eu não sei o nome desse negócio. Ele vai passar um rosado. Vai passar aqui, passar aqui alguma coisa nessa cara, né, pra ficar um pouquinho melhor, porque desse jeito aí não dá, essa lata estragada aí, e daqui a pouco ele volta pra comandar o intervalo do jogo aqui dos canais Futebol. Oi, André, Você poderia fazer uma enquete, quem é o mais bonito dos 4? Não, é melhor não, melhor a gente não passar essa fadiga não. 10 da noite, mais 5 minutos, depois do intervalo voltamos com o fim de jogo no comando do Marcelo Corsato para falar o que foi 0 pra Ponte, 0 pro Ituano, 33ª rodada Série B deste Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado, um bairro muito desejado de Campinas. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. Até a piscina é diferenciada, pega sol o dia todo e fica acima do nível da rua, garantindo sua privacidade. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. E tem uma bela vista para a reserva natural. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Oi, boa noite pra você. 10 da noite, mais 10 minutinhos. Estamos com o Campeonato Brasileiro Série B no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte não ganha de jeito nenhum, meu povo, meu Deus. Povo de Deus, você que está com a gente na Essência FM, não há meios desse time da Ponte Preta fazer gol e ganhar jogo. Já há 2 meses, que nós, torcedores da Macaca, não sabemos o que é uma vitória para a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, ST Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaios. Que delícia! Café Canecão, Bebidas Poti e Prone Alimentos. São 10 da noite, 10 minutos. Tem a opinião do Frank Francisco. Tem as notas do jogo. Para você, tem ficha técnica do jogo. A eleição, você pode votar. YouTube, Facebook. Vai lá, Futebol Interior e elege o melhor da Ponte Preta no jogo. Que daqui a pouco a gente vai colocar em pauta aqui as informações do André Luiz. Tem a palavra do professor João Brigatti. Tudo isso e muito mais para você. Macaca abre 2 pontos da zona do rebaixamento, mas continua na 16ª colocação, ou seja, a primeira fora ali do rolo, da bagunça. 35, a Chapecoense está na 17ª, é a primeira na zona, 33 pontos. O Ituano sobe uma posição, vai a 36, passa o Sampaio Correia. Próxima rodada, a Ponte Preta vai encarar a equipe do Novo Horizontino, sexta-feira, 9h30 da noite, e o Ituano pega o Mirassol no sábado, 3h30 da tarde. Meu comentarista Frank Francisco, 10 da noite, 11 minutos, também na Essência FM, 102.5, 98.5. Ed Pira também junto com a gente, Futebol na Canela, análise de mais esse jogo da Macaca, mais um jogo sem vitória. 2 meses, viu, Frank, que a Ponte não vence. Marcelo, mas hoje, vamos fazer assim, vamos olhar o copo meio cheio. Eu tô cansado dessa história, mas hoje tem que ser prático nisso. Se perde, seria terrível. Um empate, somou 1 ponto, gente. E de repente isso pode nos ajudar lá na frente. Era jogo para vencer? Era. Mas hoje faltou tudo. Nós estamos numa fase... Esse ano tudo que não devia acontecer, aconteceu. Pablo Diego volta, mas volta, claro, tá voltando agora. Não tem como jogar. Hoje era uma partida para ele.
mas não tinha nem como pôr em campo. A gente viu no jogo passado totalmente fora de ritmo. Hoje o Gé fez uma falta fantástica para o time da Ponte. Faltou ele ali para matar, para definir o jogo. Várias jogadas aéreas ali, faltou ele. Agora, é interessante que essas coisas que acontecem na Ponte. Hoje o Everton fez uma bela partida. Espero que seja mantido e que repita, faça uma reedição desse jogo de hoje na próxima partida. E coloque a bola da maneira como ele colocou na área hoje. Porque tendo o Gé é alto, briga e vai fazer de cabeça. Não é jogo para o Eliel esse tipo de jogada. O Eliel vai ter que ser bola no chão. E assim mesmo, o nervosismo é muito grande. O Neuri comentou aí, e eu sou obrigado a concordar. Se a fase é diferente, o Eliel tinha feito o gol. Porque ele chega na bola, ele bate. Gente, se vocês repararem, o Jefferson, a bola bateu no Jefferson. Vocês querem acreditar no que eu tô falando? Veja o lance novamente. Na narração até disse que ele tirou com os pés, né? A bola ele bate tava nele. parado, porque não tinha o que ele fazer, né? A jogada já tinha ido. Então vocês reparem, quando a fase é negra, tudo é do contra. Essa bola, pode olhar o replay, depois vocês vão ver o que eu tô falando. A bola bate no Jefferson Paulino. Não é que ele defende ela bate nele. O Eliel desvia e ela vai em cima do Jefferson. É inacreditável. Mas assim, a Ponte hoje teve espírito de luta, teve garra, o jogador correu. Agora vem cá, né? Eu vou deixar um recado aqui. Eu sempre faço isso. Às vezes o Carlos fica até bravo comigo, mas eu vou deixar um recado pra você. Bravo com você? Jamais. Eu vou deixar um recado pra você, Paulo Baia. Eu não peço mais você em campo. O torcedor tava certo. Pô, pelo amor de Deus, você me pega uma bola de frente, a primeira, Carlão. Torcedor ele mandou. Não, obrigado. Ele mandou pra quase fora do Moisés Lucarelli. Depois não acertou uma jogada que participou. Ora as bolas, como é que você quer que o comentarista, que a torcida na arquibancada peça a sua entrada em campo e você me apresenta uma palhaçada dessa, Paulo Baia? Você não treina durante a semana, meu amigo? Ah, tem a dó, né? Aí você... Carlão, assoprou paçoca? Acho que sim. Assoprou paçoca, né? Hoje ele não entrou bem, não. Não, hoje foi terrível. A Ponte Preta mandou um link aqui da coletiva, mas o link não funciona e também não abre. E também não tá no site. Então, por enquanto, não tem coletiva ainda, pelo menos no link da Associação Atlética Ponte Preta. Se você quiser seguir aí, Marcelo, chamar os quadros, vai chamando, a gente para assim que entrar a coletiva, tá bom? Muito bem, são 10 da noite mais 15 minutos. Dá pra gente chamar o último intervalo também, né? Tem mais um intervalo pra pagar. Pode ser, Felipe? A gente solta esse intervalo aí e daqui a pouco a gente volta com a entrevista, com as notas do jogo, tudo isso e muito mais pra você aqui nos canais Futebol Interior. Ah, e vai votando no melhor em campo da Macaca, porque a Ponte empatou. 0 Ponte, 0 Ituano. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito.
Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Cossato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior 10 e 18. Vamos lá pra sala de imprensa do estádio Moisés Lucarelli. Repórter dos canais Futebol Interior, Pedro Lino. Entrevista coletiva com o técnico João Brigatti. Solta aí, abre o canal lá. Vamos lá. Sou Fábio Santos e a Ponte só foi tomar um chute a gol com 47 minutos do segundo tempo. Queria saber da sua avaliação dessa zaga, se ela pode retomar ali contra o Horizontino, porque se há um planejamento para o Fábio, que voltou de uma lesão muscular, e é uma peça importantíssima para o time da Ponte. Obrigado. Boa noite a todos. Fazer uma análise aqui, principalmente dos 3 jogos, né, que eu estou no comando da Ponte Preta. Eu acho que a Ponte deixou uma impressão muito boa frente ao Sport, mesmo o resultado, logicamente, a gente com 3-0, uma situação de empate no final, mas deixou uma impressão de uma evolução boa. No segundo jogo, nós enfrentamos a equipe que mais evoluiu dentro do campeonato, que foi o Atlético Goianense. Realmente não fizemos uma boa partida, principalmente na parte técnica. Sofremos a derrota. E nesse jogo, um jogo decisivo contra o Ituano, as duas equipes praticamente na mesma posição, na mesma situação dentro da tabela. Nós sabíamos, né, da dificuldade que a gente teria. Enfim, mas eu acredito que teve uma evolução muito boa, principalmente dos atletas que não vinham jogando. O Fábio voltando de lesão, o Edson voltando depois de um longo período sem ser o titular. O Gabriel é uma grata surpresa também, já vinha se apresentando bem nos treinamentos, chegou um pouco abaixo em questão de performance física, demos um tempo, hoje ele entrou como titular, deu uma ajuda muito grande para a nossa equipe, é mais um atleta que a gente ganha. O Castro, outro atleta também que jogou a Copa Paulista pela Ponte Preta, veio de uma lesão, ficou um tempo inativo, conseguimos trazer para o elenco principal e teve também a sua entrada, enfim. O Arthur voltou a jogar muito bem. Eu acho que a nossa defesa fomos sofrer um chute do time adversário no final do segundo tempo. Enfim, eu acho que teve uma evolução muito grande, uma evolução muito boa. Lógico que a gente tem que lutar contra o tempo, a gente precisa das vitórias. Não quer dizer que você jogando em casa, com o apoio da nossa torcida, que sempre foi muito importante, mas que hoje põe uma pressão muito grande, principalmente pela situação em cima desses atletas, que são novos. Hoje a média, da idade da nossa equipe de 25 anos. Enfim, são situações muito boas que eu procuro pontuar a eles e a gente seguir nessa caminhada. Vai ser difícil até o final, mas quem pode dizer que a gente não vai fora de casa e conseguir um resultado positivo? Então é com esse pensamento. A gente vai trabalhar bastante, já teve uma evolução muito grande, não temos muito tempo para trabalhar, já que o jogo é na próxima sexta-feira, tem uma viagem até Novo Horizonte, enfim, é recuperar bem esses atletas, ver, como eu passei para vocês, que a gente iria pôr atletas com um pouco mais de saúde nesse jogo, foi o que aconteceu, e a gente vê uma evolução, principalmente na evolução tática, principalmente na evolução da defesa nossa, que nos dá uma tranquilidade e que nos dá uma confiança de que a gente pode ir fora de casa e conseguir um resultado positivo. Boa noite, obrigado, Pedro Lima, Rádio Essência. Boa noite, Pedro. Portal Futebol Interior. Gostaria que você fizesse uma análise das alterações, em especial a saída do Gabriel Santiago. Foi opção física ou foi sua opção? Na verdade, como eu citei aqui, ele vem de um tempo inativo, ele jogava a Série C pelo Náutico. Fizemos um trabalho, principalmente um trabalho físico, trabalho de força com ele. Era normal ele sentir uma partida, ele teve ao meu ver, um desempenho muito satisfatório em relação
a parte tática nossa, cumpriu tudo aquilo que nós pedimos para ele, correu bastante e a entrega no segundo tempo ele não conseguia mais. Então foi por fator físico mesmo que nós tiramos, até porque ele estava jogando por dentro ali, a gente trabalhando no losango, né, principalmente com ele na formação de meia, trabalhando muito bem, e as peças que entraram, na verdade, não deu uma continuidade no sistema tático nosso. Nós tivemos que mudar com as alterações que nós fizemos, mas como eu disse, eu acho que teve pontos muito bons, que a gente tem que pontuar isso, né, principalmente da nossa defesa, do Arthur, que jogou muito bem, do Everton, que também voltou numa situação dessa. Enfim, são situações muito boas que a gente vai, ao longo da semana, aprimorar para a gente poder enfrentar o Novo Horizontino. Mais uma partida muito difícil fora de casa, mas eu acredito demais. Eu acredito na Ponte, com muita confiança, passando para eles todo esse trabalho que a gente tem feito. Eles têm aceitado o nosso trabalho, isso é muito importante, né? Então eu tenho que dar os parabéns para o nosso elenco. O resultado foi ruim? Foi ruim. Mas o empenho e a vontade da nossa equipe é de elogio para em cima desses atletas. Obrigado. Boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Chamou a atenção a não entrada do Pablo Diego, né? Um jogador que sempre traz muita expectativa, foi artilheiro, aí, foi muito importante na conquista da Série 2, está voltando agora de contusão. Já era plano mesmo não colocá-lo em nenhum momento do jogo, ou as circunstâncias do jogo fizeram com que ele não entrasse? Não era plano, é muito bom vocês pontuarem essas situações, porque passa batido, ele está no banco de reserva, se ele está no banco é porque ele tem condições para entrar. O que aconteceu com o Pablo, que foi no sábado, ele teve um problema no joelho no treinamento, teve um inchaço, né, teve esse período de recuperação, por isso a minha opção de não utilizá-lo nessa partida. Né? Mas ele é um atleta que está voltando também de uma lesão séria, de um período muito grande inativo, que a gente tem que ir aos poucos. Eu acredito que para o jogo do Novo Horizontino dê para a gente poder utilizá-lo. Enfim, são situações que ele vai ter uma recuperação maior para a gente poder pontuá-lo em Novo Horizonte. Boa noite, João. Fernando César. Boa noite, Fernando. Você disse aí que na última coletiva ia colocar jogadores com mais saúde. Gostou do rendimento da equipe. Pretende mudar novamente a equipe lá em Novo Horizonte? Vai ter a volta do Gé, do Felipinho e do Elvis? Ou agora você está encontrando o time titular? Não, eu não gostaria de ter uma formação, até para você ter uma situação de passar confiança para os atletas. Nós tivemos, por situações adversas, como eu já disse, de procurar atletas com mais saúde para essa situação, para essa partida. Temos que ter uma avaliação da nossa fisiologia e nosso departamento físico para que a gente possa ter a formação contra o Novo Horizontino. Eu gostei muito da equipe, gostei da participação, principalmente da entrega, né, e do sistema tático também, que cumpriram, né, a rigor tudo aquilo que foi pedido, principalmente nos treinamentos, e a gente aguarda, né, uma recuperação, principalmente da parte física desses atletas, para a gente poder montar a equipe, porque mais uma partida complicada frente ao Novo Horizontino, que vai precisar de muito empenho, principalmente no sistema tático, mas também no lado de saúde. Tudo bem, João? Tudo bem, Lupe? Boa noite. Você citou a evolução da equipe, você tem tentado, né, colocou jogadores, como disse, com mais saúde em relação ao último jogo, só que nessa sequência que a Ponte chega com 8 jogos sem vencer, pela primeira vez ela pode ser ultrapassada pela Chapecoense e entrar no Z4, que aconteceu um pouquinho contra o Sport, mas o Sport acabou virando o jogo. Com a sua identidade com a Ponte, conhecendo o torcedor da Ponte tendo confiança no seu trabalho, qual o recado que você passa agora, sabendo dessa situação real de rebaixamento, já que a Chape pode ultrapassar? Por que o torcedor pode acreditar que a Ponte não vai ser rebaixada na Série B? Ô, Lupe, nessa rodada, a Chapecoense poderia também, contra o Sport, ter ultrapassado a gente na classificação. Então, eu acho que a igualdade, principalmente desses clubes, né, que estão nessa zona perigosa, se espelham. Você viu o Ituano hoje, que está na mesma situação nossa também. Eu acho que nós tivemos um volume de jogo muito maior e eles foram chutar uma bola no final do jogo nosso. E quase que venceram a partida. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande e passar essa confiança. Hoje nós terminamos com 1 ponto a mais. É ruim o resultado dentro de casa. Como eu falei, não é porque nós estamos mandando os jogos em casa que a gente obrigatoriamente temos que vencer. Por que não vencermos fora de casa também?
Então acho que nós temos essa confiança, nós estamos encontrando um time, principalmente restando aí agora 5 rodadas, é isso? 5 rodadas para o final do campeonato. Não poderia ser dessa maneira, a gente já deveria ter uma equipe, né? Mas enfim, a situação é essa. O que eu peço é o apoio da nossa torcida, porque nós estamos trabalhando e muito para podermos encontrar uma equipe, né, que venha, que hoje, que demonstrou principalmente no aspecto tático e no aspecto vontade e determinação, eles fizeram dentro de campo. Faltou detalhes, faltou um pouco mais de qualidade, faltou um pouco mais de situação de chegar um pouco mais à frente, sim, mas aí a gente não estaria nessa posição. Então a gente tem que ver o contexto, né? A gente tem que ver o campeonato todo. A equipe da Ponte Preta, ela é o pior ataque, não é hoje, desde o início do campeonato. Então nós estamos, aos poucos, dentro do nosso trabalho da semana, tentando aprimorar essa situação para a gente criar mais situações de gols e poder convertê-las. Hoje nós tivemos algumas situações, mas principalmente no sistema tático nosso, na vontade e no posicionamento, nós somos uma equipe mais organizada hoje. Então nós temos que manter esse lado bom para que a gente dê uma segurança para a nossa torcida, que a gente não vai para a Série B, para a Série C, você pode ter certeza. A nossa equipe é guerreira e nós vamos até o final do Campeonato Brasileiro. Nós vamos sofrer, serão partidas difíceis, mas que a gente vai conseguir. E junto com o apoio da torcida, vocês podem ter certeza. Que aí sim nós vamos estar juntos aqui. Boa noite, obrigado. Luiz Abarca, TV Bandeirantes. Boa noite. Pelo gancho dessa sua resposta aí, a Ponte tem mais 3 adversários da parte de cima da tabela e 2 confrontos diretos, né? São 3 jogos fora e 2 aqui no Majestoso. Uma projeção dessa reta final da Série B, sabendo que a Ponte precisa matematicamente 3 vitórias e um empate para liquidar de vez, qualquer chance de rebaixar. É uma situação que você não vai ganhando, né? Vai apertando, os números de partida logicamente vão diminuindo e você precisa sempre das 3 vitórias, né? Então é uma situação que requer muito cuidado. Terminamos a rodada hoje com 2 pontos da zona do Z, né? Do Z4 que dizem, né? Mas enfim, o que a gente procura olhar para frente. Esse que é o pensamento nosso, enaltecer nossos atletas, passar a confiança para ele, pedir apoio da nossa torcida para que a gente possa trabalhar em paz, né? E passando essa confiança para eles, com o apoio da torcida, a gente apresentar o melhor espetáculo e não só, né, as partidas dentro de casa que a gente tem que vencer, a gente tem que procurar também vencer fora de casa. Boa noite, Gilmão, Cristiano Leonardo da Rádio Resenha. Você trouxe a evolução no todo da equipe. Se nota um pouco de dificuldade nesse setor de articulação e de finalização. O que trabalhar e como trabalhar esse setor para a Ponte encontrar esses gols que precisa nas partidas? Então, boa noite. É em cima disso, bastante trabalho. Hoje nós já mudamos no nosso sistema. Nós já jogamos no losango ali com o Gabriel fazendo o homem por dentro, né, com 3 volantes, ele por dentro ali. Enfim, cobrando uma evolução dos nossos médios, né, principalmente o primeiro volante e os 2 médios nossos, um pouco mais entrando no campo adversário, ser um pouco mais organizado, principalmente a hora que a bola está com o nosso goleiro, a hora que você está sendo pressionado, você precisa, de alguma maneira, montar seu time o mais rápido possível no campo ofensivo, para você ter espaço para poder trabalhar e ter uma evolução tática dentro da partida. Isso teve, em determinados pontos, muito bons em relação a isso, e determinados pontos que nós pecamos, tomamos contra-ataques, principalmente no primeiro tempo, que a gente poderia ter sofrido alguma situação adversa. Mas enfim, são treinos que a gente vai passando para eles, vão cobrando, eles estão entendendo. Eu estou muito feliz com esse elenco. Todos os dias eu acordo, o treinamento é de manhã. Todos os dias a gente acorda muito feliz para ir no CT, treinar, encontrar com esses atletas, né? É uma evolução muito grande, pode ter certeza disso. É uma união do nosso grupo de tirar a Ponte Preta da situação que me passa essa confiança de que a gente vai conseguir, a gente até o final do Campeonato Brasileiro, muito difícil, como eu falei, muita dificuldade que a gente enfrenta, mas que a gente vai conseguir superar. Mas é visível a evolução. Obrigado. Bom, boa noite, Diego. Boa noite, Diego. Você falou sobre os aspectos táticos, de entrega e tudo mais, e nessa reta final também há uma importância muito grande também de um equilíbrio no aspecto emocional, né? É óbvio que você já valorizou aqui muito a importância de se ter o apoio da torcida, porém também comentou que às vezes há um excesso de impaciência, né, das arquibancadas. Nesse momento, ter a oportunidade de fazer um jogo fora de casa, na sua visão, altera um pouco esse aspecto emocional de se... Você vai ter a pressão da torcida adversária, mas talvez não vai ter as vaias da sua em algum momento do jogo.
Isso faz alguma diferença nesse momento ou você acha que não faz tanta mudança se jogar em casa ou fora nessa reta final? Olha, até esse jogo, até o jogo de hoje contra o Ituano, eu acreditava e a gente comentava em relação a isso, que jogar fora de casa estava sendo melhor do que o fator de jogar dentro de casa, principalmente pela pressão. Hoje não, hoje a equipe nossa não sentiu a pressão. Hoje houve uma evolução, principalmente no lado psicológico também. Então teve essa entrega dos atletas, a torcida pode sair chateada pelo resultado, como nós estamos, nós queríamos buscar a vitória. Agora, a Ponte Preta é isso, a Ponte Preta é entrega como foi hoje. Nós entregamos ao máximo. Se falta um pouco mais de qualidade, se falta um pouco a mais, é logicamente que a gente vai tentar implantar, né, ao longo da semana, conversando com eles. Mas o lado psicológico hoje me agradou demais, né, pela entrega que teve os atletas, eu só tenho que parabenizá-los. Agora, é aquela situação de a gente jogar fora, nós vamos enfrentar uma equipe que está lutando para o acesso, uma equipe já muito estruturada, principalmente do início do ano. Só que nos ajude em relação a buscar essa vitória. E com esse pensamento que a gente vai. Temos que recuperar o nosso elenco, temos que recuperar esses atletas que se doaram ao máximo em cima dessa partida hoje contra o Ituano, para que a gente possa ter uma equipe forte e o lado psicológico também nosso ajudar para que a gente vá buscar o resultado. Essa palavra do técnico João Brigatti da Ponte Preta, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, 10 da noite mais 33 minutos, falou o técnico da Ponte Preta na Essência FM, nos canais Futebol Interior, Ed Pira e também na Rádio Futebol na Canela. O meu comentarista, ele não tirou o ouvido e o olho da tela em momento nenhum, então faça uma análise da coletiva do Brigatti. Marcelo, eu vou até falar com alegria, Marcelo, porque assim, eu, Carlos, a gente às vezes é muito cobrado pelo torcedor, que muito torcedor não gosta do Brigatti. Não sei por que essa coisa, mas a gente, além de gostar, eu estou muito feliz que eu tenho visto uma evolução no Brigatti, é muito interessante. Hoje ele fez uma leitura do trabalho dele de 3 partidas, ele fez uma leitura de todo o elenco, ele pontuou os pontos principais da Ponte e foi cirúrgico, gente. A Ponte não tem ataque, a Ponte não tem qualidade, mas você não começou agora com ele. Esse aí é o resultado do time, do elenco que foi montado. Então, assim, eu gostei demais porque ele não alisou, ele falou o que tinha que falar e, gente, vou dar a mão à palmatória. Eu já tinha falado nos meus comentários. Eu acho que o empate foi ruim. Sim, a Ponte tinha que ter vencido, mas ganhou um ponto, gente. É melhor do que você não pontuar. Começa por aí, tá? 2 pontos agora da Chape, né? E assim, ele foi muito pontual, Marcelo, muito pontual. Identificou os pontos da partida, ele mostrou aonde a Ponte tem evoluído. Grata surpresa, o Gabriel Santiago, grata surpresa. Gostei demais da atuação dele, né? Não é como que eu vou dizer assim, gente? Não é pra gente dizer, nossa, é a solução, não. Mas diante de tudo que a gente viu esse ano aqui, é um jogador que prometeu, que chegou aqui, entregou, deixou a gente animado. Pena que cansou, né, Marcelo? A gente até falou no meio da transmissão que ele tinha errado na substituição. E que bom que a gente pode reconhecer, viu, João? Que bom. Você explicou. Ele chegou abaixo, tá entrando, tá começando a se condicionar. Show de bola. Obrigado pela explicação. Coisas que nós não tínhamos na Ponte Preta. Então agora nós estamos tendo. É isso aí. Quanto mais comunicação, melhor para a gente poder trabalhar. Gostei também, Marcelo, hoje, e eu vou ter que falar. No início do jogo eu falei que eu estava com medo do Edson. E hoje, para mim, a nossa zaga, eu vou até dar um furo aqui, Marcelo. Nota meia dúzia para os dois, tanto o Fábio como o Edson. A partida, assim, quase perfeita. Não foi perfeita porque não fizeram o gol da vitória, né? O Franco tá de sacanagem, né, gente? Não, gostei da atuação do Edson. Vou dar a mão à palmatória. É isso aí, Edson. Zagueiro é pra zagueirar. Hoje você fez o que um zagueiro tem que fazer. Zagueirar. Chegou ali, limpa a área e manda pra frente. Marcelo, pra mim, 10. Concordei com tudo que o João falou e fiquei satisfeito. Evolução técnica do João como treinador, hein?
Muito bem, vamos fazer o seguinte então, para a Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte Loterias, ST Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Proti, Prone Alimentos. Vamos trazer o melhor em campo com a votação aqui da rapaziada na arquibancada virtual e dos nossos componentes aqui dos canais Futebol Interior. 10h37. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bora lá então, ó, eu dei uma olhada aqui, né, tem voto pro Kaique, tem voto pro Fábio Sanches, né, e me parece que o Fábio Sanches venceu aqui, pelo menos no que eu dei uma olhada aqui, né, então, vamos fazer o seguinte então, Fábio Sanches, por exemplo, o Roberto votou no Fábio Sanches, deixa eu ver se tem mais algum aqui, o Akira, que eu tô conseguindo ver que votou no Fábio Sanches, a Viviane votou no Kaique. Enfim, rapaziada que está participando aqui e dando o seu voto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui 2 votos da galera pro Fábio Sanches. Começa com o meu comentarista. Já tem 2 votos do Fábio Sanches, então, no voto da galera. Vai, Francisco, para você o melhor em campo. Leonaldo, um monstro, atacou, defendeu, esteve praticamente em todos os setores da meia cancha da Ponte e ainda tentou avançar por várias vezes. Hoje sim, o Léo voltou a ser o antigo Leonaldo de antes. Gostei. Nota pra mim, eu dei 6,5 pra ele. 6,5 pro Leonaldo. Seu voto, André Luiz, repórter feliz. Gabriel Santiago articulou as melhores jogadas da Ponte, chutou, quase fez um gol. Pra mim, grata surpresa a estreia de Gabriel Santiago, camisa 20 da Macaca. Gabriel Santiago. Eu vou votar no Kaique. Aquela defesa que ele fez lá no quase gol do Ituano. Meu voto vai pro Kaique. O melhor em campo, por incrível que pareça, foi o goleiro do Ituano, o Jefferson Paulino, que pegou algumas bolas aí, apesar da Ponte estar muito pouco, né? Mas como aqui a gente só vota no jogador da Ponte, eu vou votar no goleiro Kaique. Vamos lá, Carlos, você pode empatar a parada, você pode dar a vitória pro Fábio Sanches. Fábio Sanches, voto da galera, dois votos, né? Vale peso 2. Quando você tá aqui, só tem 2 votos da galera, tinha 700 pessoas no YouTube. Ah, eu fiz um apanhado, porque eu tenho que entregar 10,55, meu filho. Leonaldo tem voto do meu comentarista, Gabriel Santiago do meu repórter, Kaique, eu votei. Quero o seu voto. Não vai com a galera não, agora eu quero o seu voto, senão não dá tempo de entregar 10,55. Kaique. Então deu empate. Não, aí a galera votou em quem? No Fábio Sanches. Fábio Sanches. Eu votei no Kaique, você não votou no Kaique. A galera votou no Fábio Sanches, né? Aí você fala, mas o Frank vai votar. Mas o Frank votou no Leonaldo. Então, eu acho que a gente deve dar moral pra galera. Então eu vou deixar o Fábio Sanches como o melhor em campo. Ou dá empate aqui, vai. Você que sabe, é você que manda aí. Eu não lembro de ter acontecido isso. É porque você não pegou o voto aqui do pessoal da internet, né? Mas não vai dar tempo também. O melhor em campo, então, vai o voto Claro que eu peguei. A maioria votou no Fábio votou Sanches. em quem? No Leonaldo. Maioria, 2 votos? Você falou que foi 2 votos pro Fábio? O que eu peguei aqui, o que eu marquei foi 2, mas os outros... A Viviane votou no Kaique. Mas aí o Kaique perdeu. O voto do comentarista foi de quem? Leonaldo. Então é o Leonaldo, melhor em campo. Não, mas ele só teve um voto, aí não vale. Teve um? Só, pô. O Gabriel Santiago. Por que eu fui perguntar? É melhor eu ter decidido, né? Então vai, vota aí então, ué. Não, melhor em campo, então, voto da galera. Fábio eu tô Sanches. com a galera. Fábio Sanches, eleito o melhor em campo, Felipe. O melhor em campo, o craque do jogo. Aí depois ele fica na minha orelha, você não consegue entregar, você tem que entregar 5 para as 11. Fica enrolando. 10 da noite, mais 41 minutos. Edson Cláudio voltou no Gabriel Santiago. O Silvio Seico também tá ligado com a gente. O Carlos Silva, Vivi Vicente. Enfim, o pessoal que participou aqui. Obrigado, gente, pela participação, tá? O Gabriel Santiago teve o voto do nosso repórter também. Bom, vamos fazer o seguinte então, agora com as notas do jogo. Carlos passa e o Frank pontua jogador por jogador. Vai, Felipe! Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, Frank, só nota, tá? Kaique França. Meia dúzia. Everton. Meia dúzia. Fábio Sanches. Meia dúzia. Edson. Meia dúzia. Arthur. Meia dúzia. Ramon Carvalho. 5. Felipe Amaral. Meia dúzia. Leonaldo. 6,5. Gabriel Santiago. Meia dúzia. Mailton.
5,5. Eliel? 5. Agora vamos lá, entraram. Castro, não vou aqui por tempo, tá? O Sim. Castro, 5. Fez a estreia com a camisa da Ponte titular, né, do time principal. Ele que jogou a Copa Paulista. Samuel Andrade? 5. Paulo Baia? 4. Igor Torres? 4. E o Paul Vidieiro, hein? 4. Alguém viu o Paul aí? João Brigatti? Carlos, eu até tava falando antes de você retornar aqui, que você deu uma saidinha rápida. Não, mas eu tava ouvindo tudo. Eu vi que você acompanhou a gente. Eu, pra mim, hoje, vou dar nota 7 pro João Brigatti. 7. Ele tem ido muito bem, tem saído bem. Gostei demais da explanação técnica, tática do Brigatti. Evoluiu e muito, hein? Parabéns, João. Tá, então, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, lembrando que o Pedro Lino, né, foi o nosso representante na entrevista coletiva lá com o João Brigatti. Só um adendozinho aqui, 30 segundos, eu até não vou pedir para os companheiros comentarem se quiserem um destaque final, mas pô, se você sabe que o cara não vai jogar, a Ponte já fez isso com o André outro dia, que já foi embora. Mas você sabe que o Pablo Diego não pode entrar em campo, por que leva pro banco de reservas, cara? É isso que eu não entendo. Sabe que o cara não vai jogar, mano. Sabe, isso não vai entrar na minha cabeça nunca. Se o cara não pode jogar, se o cara não pode ser opção nem por 5 minutos, nem por 50 segundos que seja, não leva pro banco de reservas, tá? Não leva. Bom, 10h43, destaques finais aqui na nossa transmissão dos canais Futebol Interior, Essência FM 98.5, 102.5, Rádio Futebol na Canela, Ed Pira e canais Futebol Interior. Agradecendo hoje, bombou a transmissão no YouTube dos canais Futebol Interior. André Luiz e os seus destaques finais nessa nossa jornada esportiva. Destaque final da Ponte Preta, que após esse empate esta noite 0-0 com o Ituano no estádio Moisés Lucarelli. Próximo compromisso da Macaca será na próxima sexta-feira, 21h30, estádio Jorge Ismael de Bias, em Novo Horizonte, na longínqua Novo Horizonte, diante do Grêmio Novo Horizontino. Para esta partida, o técnico João Brigatti não poderá contar com Mailton, o polivalente, que agora está jogando aí pelos lados como atacante e levou o terceiro amarelo e fica de fora, mas terá o retorno de Felipinho, Elvis e Gé, que cumpriram suspensão automática esta noite diante do Ituano e estão à disposição do treinador pontepretano. Já emendando com o destaque final do Ituano, que seu próximo compromisso será no próximo sábado, 15h30, estádio Doutor Novelli Júnior, na bela cidade de Itu, diante do Mirassol. E para essa partida, o técnico Marcinho não poderá contar com o Vinícius Barieiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Forte abraço a você, meu caro Marcelo Corsato, aos demais companheiros, Carlos Corsato, também Frank Francisco. Fui muito bem assessorado esta noite aqui nos estúdios dos canais Futebol Interior, por ele, o nosso MacGyver, o nosso Shazam, Felipe Marques. Um grande abraço a você, torcedor dos canais Futebol Interior, você ligado, irmão de fé na Essência FM, e até a próxima, até lá! Valeu, esse é André Luiz, o repórter feliz, ele que trouxe todas as informações para você de Ponte Preta 0, Ituano 0, não há meio da Macaca voltar a vencer nesse campeonato. Outra coisa, rapidinho, vou pedir o destaque final aqui do Frank e depois a ficha técnica do jogo com o Carlos, né? O repórter na entrevista lá, agora eu não vou lembrar quem foi que falou, infelizmente, né? Mas fizeram lá a pergunta, de 5 jogos, a Ponte precisa de 3 vitórias e 1 empate. Gente, se em 5 jogos a gente fez 2 pontos, você acha que em 5 jogos a gente vai fazer 10? Ninguém que está aqui na parte de baixo da tabela vai fazer 3 vitórias e 1 empate em 5 jogos. Ninguém vai fazer isso, né? Então, assim, o corte não é mais 44, já foi, né? O cara aqui botou 45, pô, se a Ponte tem 35, o cara botou 10, teria que... Ninguém. O corte aqui é 41 para 42. Se fizer 42, na minha opinião, não cai. Porque em 5 jogos que faltam, esses times de baixo aqui, 3 vitórias e 1 empate em 5 jogos, esquece. Esquece. Frank Francisco, seu destaque final na nossa transmissão. Marcelo e torcedor pontepretano,
A gente deixa aqui o nosso carinho, nosso agradecimento a vocês que nos acompanharam, que nos deram essa audiência hoje maravilhosa. Não se esqueçam, todas as vezes, curte lá, entrou na live, está acompanhando, já curte lá, porque às vezes tem 500 pessoas acompanhando, né, Carlos, e aparece lá 10, 15 curtidas. A gente não está pedindo Pix, não está pedindo nada mais, então vai lá, dá uma curtida. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite, e vou reforçar algo que o João falou e que é necessário para a Ponte nesse momento. Torcedor Ponte Pretano, vamos abraçar esse elenco que está aí, que quem pode nos salvar são esses jogadores. Vamos apoiar a cada um deles, o trabalho do João. Depois, ao final do campeonato, a gente vai cobrar a quem tem que ser cobrado. E aí vamos dar nome aos bois e vamos fazer o que tem que ser feito. Mas agora, união, fé, garra, luta. Se a Ponte fizer o que fez hoje, vai sair. E tô com o Marcelo. O pessoal faz umas perguntas sem analisar. Pontuação hoje não é o que o pessoal tá falando, já mudou. Mas ó, com fé. E os irmãos estão com a gente aí, Macaca vai escapar. Obrigado, valeu. Beijo do gordo. Fui! 10h48, Frank Francisco, comentarista dos canais Futebol Interior. Aqui você vai sempre de carona com o Frank nas transmissões da Ponte Preta. Agora vamos com a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ficha técnica do jogo. A Ponte empatou com a equipe do Ituano pela 33ª rodada da Série B deste Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta vai a 35 pontos, né? Nesse segundo turno a Ponte só fez 13 pontos. A Ponte precisa de mais 9 pontos para fazer 22, que é o mesmo número de pontos que ela fez no primeiro turno, para chegar aos 44 pontos, que seria o corte, né, para o time não ser rebaixado. Né? Matematicamente, 44 pontos é 1% de chance de queda. Era na rodada anterior, né? Mas é aquilo, né? Precisa torcer, né, para que os times que estão lá embaixo também não pontuem. Lembrando que na próxima rodada já tem Tombense e Chapecoense. Aí, torcedor da Ponte, escolha o que você acha melhor. A Chape não pode vencer, porque se vencer, passa a Ponte. Independente, aí tem o resultado da Ponte ainda que tem que jogar, né? Ponte joga antes. Então, a Ponte precisa vencer, né, para não depender do jogo da Chape, porque se empatar, a Chape vencendo, a Chape passa a Ponte. Kaique França no gol, o Everton, Fábio Sanches, Edson e Arthur, Ramon Carvalho, depois entrou o Castro, Felipe Amaral, depois o Samuel, Leonardo, Gabriel Santiago, depois Paulo Baia, Mailton, depois Igor Torres, Eliel, depois Paul Vidiero, Brigatti, o treinador. Jefferson Paulino no gol do time do Ituano, Yuri, Claudinho, Marcel e Cauã Richard, José Aldo, no lugar do Cauã entrou o Pacheco. José Aldo, Martan, depois o Hélio Borges, Eduardo Persson, depois o Ian Rolim, Wesley Pomba, depois entrou o Quirino, Felipe Saraiva, depois o Balieiro e o Emerson Urso Marcinho, o treinador da equipe do Ituano. O árbitro Emerson Ricardo de Almeida, 40 anos, professor de Educação Física, ele é baiano, auxiliado pelo Edevan de Oliveira Pereira, também baiano, 28 anos, autônomo. A Patrícia dos Reis Nascimento, baiana, 32 anos, é professor. O VAR, o Márcio Henrique de Góes, 43 anos, professor ele é administrador de empresas. O Emerson Ricardo, né, com ele no apito, já são 6 jogos, 3 vitórias do mandante, 2 empates e só uma derrota. Final de jogo, Estádio Moisés Lucarelli, 33ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Público 4.327 para uma renda de 52.515. Ponte e Ituano empataram pelo placar de 0-0. Ficha técnica do jogo. Tá aí então, Carlos Corsato, um pequeno destaque final nessa transmissão que está se encerrando. Legal, para você que ficou com a gente aqui na Essência FM, nos canais Futebol Interior, muito obrigado, viu, gente, pela grande audiência no YouTube. Chegamos a quase 800 simultâneo, né?
Muito obrigado. No canal de áudio, então, na Essência FM, sensacional. No FM 102,5, 98,5. No nosso canal de áudio aqui, no Futebol Interior. O Futebol Interior que está entre as 3 rádios mais ouvidas, né, de Campinas e região, no Rádiosnet. Muito obrigado pela grande audiência. Obrigado mesmo, viu? Destaque final é para convidar você amanhã, Meio Campo FI, a partir do meio-dia, tudo sobre esse empate da Ponte, que não dá para ficar chorando não, porque sexta-feira já tem jogo. Ponte ficou quase 10 dias sem jogar, mas sexta-feira já tem jogo, 9h30 da noite, partida contra a equipe do Novo Horizontino. Precisa vencer, não dá para esperar outro resultado, não pode perder também o resultado fora de casa contra a equipe do Novo Horizontino. Quero agradecer demais o seu carinho, demais a sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso para todo mundo. Muito obrigado pela audiência na Essência, nos canais de Futebol Interior, na Edpira Esportiva e também na Rádio Futebol na Canela. Até amanhã, meio-dia, no Meio Campo FI. Tchau. Beleza, esse Carlos Corsato que transmitiu o jogo, o empate, Ponte Preta 0, Ituano 0, a Ponte não vence desde o dia 25 de agosto, já quando ela entrar em campo na sexta-feira, no Jorge Ismael de Biasi, dia 27, 2 meses e 2 dias sem vitórias na competição. A Ponte vai terminou essa 33ª rodada fora da zona, 35 pontos na 16ª colocação, o Ituano 36 na 14ª colocação. Ponte Preta e Novo Horizontino, próxima rodada, 9h30 da noite, claro, com total cobertura no portal Futebol Interior, também no Meio Campo FI, tanto nos canais de Futebol Interior como também na Essência FM. Agradecendo você que ficou no 102.5, no FM 98.5 também, ao pessoal da Edpira, rapaziada do Futebol na Canela, Construtora Patriani, valeu, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte Loterias, ST, Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti e Prone Alimentos. A gente agradece demais o carinho. Com a técnica do Felipe Marques, coordenação comercial, a direção comercial do Claudinei Corsi, a coordenação artística do Carlos Corsato, direção geral do Elcio Paiola, Paiolinha, Paiolinha, e também do Arthur Eugênio Matias. Eu, Marcelo Corsato, agradeço o seu carinho. Em nome dos colegas que fizeram a transmissão, Frank Francisco, André Luiz, Carlos Corsato, e você aí do outro lado, que é parte integrante e importante das nossas transmissões, desejo uma semana como esse que está do meu lado aqui, maravilhosa para você, viu? Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Tchau, já era! Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.